Olá, estamos começando mais um Pode Porco. Muito obrigado pela sua presença, pelos likes, comemorando agora o 5K, dentro de uma trilogia que a gente vem abordando, que é a trilogia da suinocultura completa, de ponta a ponta. Começamos com com o agrônomo Camilo. Hoje estamos aqui com o professor César Garbosa. Muito obrigado pela presença do senhor, professor. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. E também com a aluna de mestrado, Ana Clara. Muito obrigado pela sua presença, Ana Clara. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e estou feliz de estar aqui. E nessa trilogia, esse é o nosso segundo episódio, a gente quer abordar um pouquinho sobre custos de um trabalho que tem sido feito aí pela USP de Pirassununga, abordando toda a concepção de custo de uma granja dentro das diferenças entre tamanhos, e é isso que a gente vai ter um resumo de hoje para completar, desde que a gente conversou com o Camilo, do negócio suinocultura, da produção até a comercialização. Vamos abordar agora um pouquinho de custo para entender onde a gente está dentro da nossa cadeia de suinocultura. E depois a gente finaliza com a precificação, com um convidado muito especial, que eu não posso contar agora, porque esse episódio sai antes da gravação do nosso próximo episódio com o nosso próximo convidado. Mas aqui estamos, então, com o professor César Garbosa e Ana Clara, e vamos falar um pouquinho dessas precificações. Mas antes, para quem está acostumado com o Pode Porco, a gente sempre começa falando um pouquinho do momento RH, que é o que inspirou a gente a se tornar um médico veterinário, o que inspira a gente hoje em dia. Eu vou começar com você, professor. Por favor, conte-nos como foi o seu momento RH. Perfeito. Bom, primeiro, da onde veio aí querer ser médico veterinário, né? Meu pai é médico veterinário, então, a partir do momento que ele sempre fazia alguns atendimentos a algumas vacas num seminário que tinha lá próximo de casa, né? Eu sou de Curitiba, então, na verdade, a gente não tinha tanto contato com fazenda, mas meu pai sempre atendia esses animais do seminário lá perto de casa, então acabou que eu ia com ele, né? Então a gente fazia lá, fazer a parte de casqueamento, deitar a vaca, então eu sempre gostei dessa parte, né? Acabou me apaixonando um pouco. E também a família do meu pai é do interior, então as férias sempre eram passadas aí no sítio, né? Então a gente ia lá para região de Pato Branco ali, Dois Vizinhos, Verê, né? O sudoeste do Paraná, então a gente passava sempre por lá e isso acabou a gente aproximando aí da criação dos animais. Além disso, também tinha um tio que era médico veterinário, professor, né, na Federal do Paraná, na área de nutrição de aves. Então, também isso acho que acabou me interessando de ser médico veterinário, me tornar professor. Então, acho que essa foi o início da carreira. Beleza, por que vou ser veterinário? Foi nesse sentido. Num segundo momento, né, por que trabalhar com suínos? Aí também acho que um pouco das histórias que meu pai contava. Eles tinham criação de suínos antigamente lá no sudoeste do Paraná, eles tinham a história do que a gente ouve de tocar boi, né? 30, 40 quilômetros, eles faziam com suíno, né? Tropeava os animais aí 30, 40 quilômetros para fazer a venda dos animais. Então acho que essas histórias sempre me encantaram e eu acabei gostando de vivenciar esses pontos e hoje, né, tô aí na área de suinocultura, na área de pesquisa, então influência do meu pai, do meu tio um pouco, acho que foi fazendo esses links aí. Acho que então uma influência muito familiar da paixão que veio naturalmente aí pela medicina veterinária. Seu pai é formado aonde? Na Federal do Paraná, na UFPR. Federal do Paraná. Foi interessante que ano passado eles completaram 50 anos de formado, e daí é legal que a Federal do Paraná eles colam grau de volta, né? Então você vê todos os senhorzinhos lá, né, colando grau de volta, então é bem interessante de ver assim, né, essa união também que eles tinham, né, daquela época, bem legal. Que legal. E aí dessa história, professor, entre a paixão pela veterinária, a decisão de ir para a suinocultura e a decisão para se tornar professor, pesquisador e não um integrante da cadeia, Perfeito. Da parte de empresa. Eu acho que parte disso, com certeza, né, pelo meu tio, né, de vez em quando eu acompanhava ele lá, ia pesar uns frangos, pesar ovo, né, então a parte da pesquisa, né, dentro aí da produção animal, dentro da medicina veterinária. E também meu irmão fez mestrado, doutorado em área totalmente diferente, mas acho que era algo que me interessava, né? Essa parte de pesquisa, de tentar solucionar alguma coisa, né? Responder alguma pergunta, então acabou que eu sempre gostei dessa área. Então, a partir desse momento, busquei algumas oportunidades aí, né, de fazer pós-graduação,
E acabei fazendo mestrado e doutorado em Lavras, ali, né, no sul de Minas. Então também acho que foi muito interessante porque muda muito a cultura, né? Então acho que isso também é um ponto bom, né? Da gente, eu sendo curitibano, né? Um cara meio complicado, né? A gente vai sendo melhorado, né? Eu formei no interior do Paraná, formei em Guarapuava, já melhorei um pouquinho e depois fui aí para Minas. A gente já até consigo conversar hoje em dia com as pessoas, né? Então acho que isso daí facilita bastante. Então, né, daí, né, busquei fazer o mestrado, doutorado lá em Lavras, trabalhei com ractopamina, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, no mestrado foi com animais de terminação, no doutorado com fêmeas em gestação, tive a oportunidade de ir para fora do Brasil quando estava no doutorado, fazer um período de sanduíche na Purdue, então acho que foram momentos, assim, bem legais, assim, eu gostei muito dessa vivência internacional e cada vez fui me apaixonando, acho que mais pela pesquisa, pela docência, né, que a gente também sempre teve oportunidade de ministrar aula durante a pós-graduação, então é algo bem legal, assim, eu realmente gosto de estar próximo dos alunos, né, às vezes não tão próximo, falta um pouco de tempo, né, Aninha, ultimamente, mas a gente gosta de interagir, né. Sim, a gente interage bastante lá, junto. E aí, posteriormente, ainda fiz um pós-doc em um período curto, ainda na UFLA. Aí fui professor na Federal Rural da Amazônia, no Pará, durante 2 anos, em Paragominas. Também para mim foi fantástico, que novamente uma mudança grande de forma, né, das pessoas, assim, eu gostei muito, gostava muito de morar lá, apesar que eu dava muita aula, né, eu tinha 7 disciplinas no curso, então pessoal, os alunos cansavam da minha cara, eu cansava da cara dos alunos, né? A gente acabava interagindo muito, mas, assim, muito, muito gostoso, eu gostava bastante. E depois surgiu a oportunidade aqui na USP em Pirassununga, que acaba sendo mais perto da minha família, mais perto da família da minha esposa. Então, agora faz aí 6 anos que eu estou aqui na universidade. E a universidade aqui também é mais voltada para pesquisa, então acaba que a gente, né, que gosta da pesquisa se sente em casa, né? Então tem uma estrutura boa para fazer pesquisa, tem uma turma boa lá, uns alunos bons, então a gente consegue o melhor dos 2 mundos, né? Então é muito bom. Me bateu uma curiosidade aqui, professor. Claro. Na época que você ministrou aula aí em Paragominas, quais foram as aulas? Você falou 7 disciplinas. Suíno era uma delas ou não? Graças a Deus, pelo menos suíno, né? Mas desde eu ministrava fisiologia animal, nutrição básica, nutrição de monogástricos, suinocultura, avicultura, formulação e fabricação de ração e alimentos e alimentação. Eram essas. Então, né, coitado dos alunos, né? A parte monogástrica era só dava eu lá, né? Coitado da turma, né? Enjoava. E naquela região, o que das suas lições ali, claro, da suinocultura, mais focado em suínos que hoje você o que ficou ali da suinocultura amazonense, ou paraense, no paraense, caso, né? Bom, na verdade, quando eu entrei na universidade, eu tinha feito 2 concursos para a mesma universidade, para a UFRA, né, Federal Rural da Amazônia, e eu tinha passado para 2 campi distintos, para o campus Paragominas e o campus Parauapebas. E daí eu escolhi por Paragominas porque era o único município que tinha uma granja grande no estado. Tinha uma granja de 1.800 matrizes. Então, e deu certo, a gente já até conseguiu desenvolver algumas pesquisas lá em parceria com essa granja. Foi bem legal. Mas acho que o que mais me chamou a atenção é que o pessoal chamava a carne suína de uma carne remosa lá no Pará, né? Que ela tem um gosto, que ela tem algo meio diferente. Então, eles não tinham um contato tão grande com a carne suína industrial, vamos dizer assim, né? Era algo mais uma criação de fundo de quintal, animais às vezes que se alimentavam até de peixe, então às vezes até tinha um gosto de peixe na carne, né? Então tem esses pontos. Uma característica também, uma vez me chamou bastante atenção, eu estava conversando com o gerente da granja, eles iam mandar animais para a Ilha do Marajó, então o caminhão encostou de ré no barranco e os animais pulavam no caminhão dentro do rio e o pessoal puxava para dentro do barco para levar para a ilha. Assim. Então, muitas coisas interessantes. Eu acho que a avicultura hoje em dia lá já tem uma expressão bem maior, mas eu não tenho dúvida assim, que o Pará, ali a região amazônica, de uma forma geral, vai crescer muito em produção animal, até pela facilidade de exportação que eles têm. Claro. E
o município lá, né, Paragominas, tem uma cooperativa hoje já um pouco mais estruturada, então produção de milho, soja estava começando. Eles não tinham esmagadora de soja no estado até 2018, que foi quando eu saí de lá. Eu acredito que hoje talvez já tenham alguma coisa nesse sentido aí, nessa evolução. Mas era bem interessante, era diferente, assim, mas era muito, muito gostoso estar lá, ver as diferenças e fazer os alunos se apaixonarem por suíno, porque só existe boi lá, né, teoricamente. Então, pessoal, é bom fazer eles verem que existem outras possibilidades aí. Isso que eu acho que é legal. E conseguiu implantar no coração de alguém lá? Alguns sim, alguns a gente conseguiu, né? A gente, logo que entrou lá, criou um grupo de estudos, né? O GEAS, que era Grupo de Estudos em Aves e Suínos. Então, a gente tinha reunião semanal. Então, acaba que a gente consegue puxar um pouquinho, né? E como tinha essa granja, facilita, porque era um campus novo, então não tinha animais no campus. Então a forma era da gente interagir com produtores e a gente conseguia levar os alunos ali, de vez em quando, né, uma vez por mês, alguns alunos para desenvolver alguma atividade na granja. Então, com certeza, a gente conseguiu colocar uma minhoca na cabeça de alguns aí, isso daí era muito bom. Que legal, ótima história, professor. É bom. Vou direcionar você agora, Ana. Conte-nos sobre o seu momento RH. Então, sobre o meu momento RH, como eu cheguei, assim, na área da veterinária, acho que sempre foi aquele desejo de criança, sabe? Quando os pais perguntam, o que você vai querer ser quando crescer? E uma das primeiras profissões que eu sempre falava era que eu queria ser veterinária, que eu queria cuidar dos animais, né? Cuidar dos cachorros, principalmente, né? E aí eu acho que eu fui, assim... Claro que eu pensei em outras possibilidades ao longo da minha vida, né? Mas na hora de escolher, assim, o curso que eu queria, né? A profissão que eu queria, eu acho que meu coração tendeu um pouco mais para esse lado veterinário, assim, pra essa proximidade com os animais. Sempre gostei, assim, dos animais, da natureza, né? Então, acabei indo pra veterinária e quando eu fui pra veterinária, eu fui com aquela mente, assim, ou é cachorro e gato, né? Ou é selvagem, só que aí entrei no curso e acho que muitas pessoas, como o professor César, abriu minha mente, né? Que é uma área gigante, muito ampla e me apaixonei ainda mais, assim, pelo curso, pela área. Eu entrei em 2017, mais ou menos, na faculdade, na universidade, lá em São Paulo, me formei em São Paulo. E aí, quando eu comecei a ter aula de produção animal com o professor César mesmo, eu fui a primeira turma dele na universidade. E aí, acho que fui me apaixonando aos poucos, sabe? Fui conhecendo mais a área, depois fui pedindo estágio com o professor, fiz estágio lá na granja e fui ficando com ele desde então. Na graduação, a gente conseguiu fazer 2 projetos de iniciação científica muito legais e fui me apaixonando, assim, pela pesquisa, acho que pelas oportunidades que o professor me deu e eu vendo, assim, tudo que ele gostava, né? Ele era sempre tão presente com a gente. Acho que isso envolve demais a gente também. Então, fui me apaixonando, fui entrando mais na área. Teve outras pessoas também no processo, outros orientados do professor, que me ajudaram nisso. Mas, hoje em dia, acho que tô na área graças ao professor César. Não assim. vai fazer o professor chorar aqui no podcast. E eu que eu sou chorão, hein? Ele é chorão. Eu já fiquei emocionado. Os dois são chorão. Vai ter responsabilidade. Mas também a gente fez 2 projetos de iniciação científica durante minha graduação, aí graças a Deus deu certo também o meu mestrado, estamos caminhando bem, graças a Deus, e cada vez mais, assim, indo mais pela área, assim, se apaixonando pela área, conhecendo mais pessoas, falando aí do nosso grupo, é um grupo realmente muito unido, graças a Deus, graças ao professor sempre presente, então, assim, uma coisa que eu sempre me apaixonei muito pelo César, né, que ele tá lá, assim, igual a gente, então tinha vezes, assim, que a gente ia lá pesar os animais. Ele tava lá com a gente pesando os animais. Ele é um professor que faz questão de fazer parte do time, né? Então, ele tá junto com a gente, sempre com a gente, incentivando a gente. A gente também tem um grupo de estudos que ele criou lá na USP, então a gente tem reunião semanal com todo mundo do grupo. Acho que são coisas que vão facilitando aí pra gente se encantar pela área, né, pela produção e continuar aí na área de pesquisa também. As aulas dele também, ele demonstra muito carinho, gosta, é fácil você ver, né, que ele gosta de dar aula, então você vai ficando pela área, vai se apaixonando. E é isso, acho que foi assim que eu cheguei na área e tô na área. E eu hoje fico em dia... muito feliz que você tá aqui, Ana, porque essa é a ideia, né? Uhum. Buscar
novos interessados na suinocultura e mostrar que entre arranha-céus, garoas e buzinas ainda sai alguém pro nosso meio aqui. Sim, sai bastante gente, o professor tá fazendo um ótimo papel. Cada vez mais tem mais interessados, a gente vai vendo assim ao longo dos anos, né? Da minha turma, acho que de suíno só ficou eu, basicamente. E aí, ao longo do tempo, cada vez tá vindo mais gente assim nova, mais alunos novos interessados, então... O professor César está fazendo um papel muito importante na nossa universidade. A gente tenta salvar, né? A turma, geralmente são 80 alunos, uns 2 aí por ano a gente tenta salvar, né, Aninha? Os 2 conseguem. Da minha época de universidade, eu lembro que da minha turma que foi para suínos desde o início, só eu, depois eu e a Viviane Saporiti, que hoje fez o doutorado dela na Espanha. Depois de uma turma pulou, foram 80, 0 suínos. Na próxima teve 2. E de lá para cá, deu uma apagada também. Agora está voltando com o grupo de suínos lá da UEL, que é um grupo, o GPS, Grupo de Pesquisa e Estudos de Suínos da UEL. Mas lá também tem uma referência que é o professor Caio, né? Que estimula muito, né? Então, assim, eu acho que é um cara... a gente tem um contato próximo com ele. A gente sabe da paixão dele também, de estimular, da questão da RH dele, assim, né, de desenvolver isso, então acho que facilita, né? Facilita, um grande abraço, professor Caio, que está me ouvindo aí, o meu mestre foi desde o início, eu comecei com o Caio no primeiro semestre que eu entrei na UEL, e fiz mestrado com ele, dei bastante trabalho para ele. Fiz ele perder alguns cabelos, que ele já não tem muitos, mas a gente também faz, o professor perder vários cabelos. Eu tinha mais no começo. Tinha mais no começo. E acho importante, você iniciou a conversa falando, eu visava muito mais pequenos, né? Pequenos ou silvestre, e se encontrar aí na cadeia de suinocultura, que eu sempre falo isso em todo podcast, que o melhor do podcast, da idealização aqui, não é o momento que eu estou gravando, é o papo que eu tenho antes da gravação. Assim como o Júnior Nogueira, a gente foi de carro até Brasília, como o Alvimar, que a gente fez uma janta pré-gravação do podcast. E esse momento que a gente troca informação é muito mais rico do que aqui. Aqui é só um fragmentozinho que eu consigo gravar para levar para as pessoas para o entendimento. E a discussão que a gente estava tendo, né? A suinocultura é um espaço que quem quiser trabalhar tem espaço. Sim. Porque a gente precisa de gente, a gente liga atrás de gente o tempo todo e é muito difícil angariar. E no começo, nos 4 primeiros episódios que eu gravei, todos caíram de paraquedas. Não, eu pensava em fazer uma coisa lá distante, o Dirceu estava focado muito mais em agronomia, em ADM, em administração de empresa e caiu na suinocultura. O Júnior Nogueira também, a suinocultura foi um segundo propósito dentro da fazenda deles e aí a gente foi vendo, é difícil encontrar alguém que né? Entrou na veterinária já pensando nisso, né? Mas todos são bem-vindos. Mas certeza. Tá aí, para quem está começando agora e entrou, ou agronomia, veterinária, zootecnia, é uma atividade muito próspera no Brasil. As pessoas não sabem disso. É incrível ainda, quando você vai falar de suinocultura, parece que é um mundinho pequeno. Não é, pessoal. É um mundo bem grande, importante para o agronegócio brasileiro e que remunera com uma qualidade talvez acima do que se remunera uma pessoa que vai trabalhar com pequenos. Então fique aí o convite para conhecer a nossa indústria, a suinocultura. Deixa eu aproveitar, Marcino. Claro, então, pessoal da veterinária, por favor, né, abram a mente aí pensando em produção animal e, claro, particularmente produção de suínos, da veterinária. Qualquer área da produção animal, vamos tentar focar em suínos aí, né, tenham essa perspectiva que o Marcino mostrou. Eu acho que a gente tem que ter a mente mais aberta e ver que é uma possibilidade muito grande, né? Somos aí 4º maior produtor, 4º maior exportador, então com certeza tem vaga, a gente tem um monte de problema e daí vocês estão aí para solucionar os problemas, né? A gente depende de pessoas. É isso aí, obrigado, professor. E agora vamos entrar no assunto de hoje, de fato, que é o índice de custo de suínos paulista. Quero entrar primeiro, perguntar como foi a idealização desse projeto, da onde veio, foi o projeto de algum aluno, foi ideia sua, professor? Como que aconteceu o ICPS? Bom, vamos lá. Primeiro, não foi ideia minha, né? Não vou roubar os créditos de ninguém. A gente tem, no nosso departamento, tem um laboratório de análises econômicas também, que chama LAI. Ele é coordenado pelo professor Augusto Gameiro, né? Então, logo que eu entrei na USP, o professor Gameiro ele tem os índices de custos do cordeiro paulista, de bovino de corte,
acho que de avicultura também eles desenvolveram agora. Então, até depois a gente pode conferir o link lá do LAI para passar para todo mundo, para ver esses levantamentos de custo, e também onde que fica o índice de custo do suíno paulista, né, o ICPS. O Gameiro, né, então o professor Gameiro, ele logo que eu entrei, ele entrou em contato comigo, demonstrando que tinha esse interesse. E daí nós, bom, beleza, então vamos correr atrás de algum aluno de pós-graduação para desenvolver esse projeto. A partir desse momento a gente abriu uma espécie de chamada para ver qual aluno, né, que tivesse interesse de conduzir esse projeto associado ao desenvolvimento do custo do suíno paulista, e a gente teve procura de uma aluna que foi orientada por uma ex-aluna do professor Gameiro, né? Então o mundo acaba sendo pequeno, né? Vamos tendo as conexões. Então esse foi o trabalho, na verdade, da Laia Canan Silva Alves, né? Uma aluna minha de mestrado, foi o projeto de mestrado dela. Ela foi orientada pela professora Camila Ranieri, da Federal de Uberlândia. Então depois ela veio fazer o mestrado com a gente e desenvolveu o trabalho de índice do custo do suíno paulista. Na verdade, até ela também iria estar aqui com a gente, né, se a gente tivesse possibilidade, mas ela está, infelizmente, né, não, mentira, né, felizmente ela está faz doutorado com a gente, hoje em dia também, só que ela está nos Estados Unidos, na North Carolina State University, desenvolvendo o projeto de pesquisa de doutorado dela lá. Então a ideia, assim, né, na verdade, foi uma ideia do professor Gameiro, e daí a gente foi desenvolvendo, aí, viabilizando essa possibilidade. Então hoje o desenvolvimento, né, da ferramenta, a atualização, está ligado a esses dois laboratórios, né? O nosso laboratório, o LPS, o Laboratório de Pesquisa em Suínos, e o LAI, o Laboratório de Análises Econômicas aí do nosso departamento. Que legal, é um trabalho a 25 mãos, então. Ah, sim, sim. A gente precisa de bastante gente aí, né, para estar desenvolvendo. A gente tem sempre a Laia que coordena as atividades, né? Então, mesmo o doutorado dela sendo em outra área agora, mas ela ainda sempre coordena a avaliação aí do desenvolvimento do índice de custo, mas nós temos bolsistas também que fazem o levantamento mensal dos custos, né? Afinal de contas, existe uma demanda grande dessa atualização mensal aí. Então a gente tem bolsistas da própria universidade para fazer isso daí. E dentro dentro da divulgação, né, do índice de custo, quais são os canais, professor, que vocês enviam, divulgam? Como é que eu estou ouvindo aqui no Podporco e quero passar a receber? Como que faz? Bom, como você escreve? É só mandar um e-mail para icps@usp.br, solicitando, a partir de agora eu quero receber o índice de custo do suíno paulista todo mês. Então, né, mandando um e-mail para a gente aí, a gente inclui você na lista para receber o material mensal. Além disso, você pode solicitar também, né, uma ferramenta que foi desenvolvido, a tabela, né, a planilha para elaborar o custo seu de produção. Então, a partir disso, você solicitar, a gente também manda a planilha. É claro que a primeira vez que você for preencher vai dar bastante trabalho. Você tem que saber metragem quadrada da sua granja, tem que saber tudo, né? Você vai colocar a sua granja dentro do computador. Mas a partir do momento que você já desenvolveu o primeiro mês, vamos dizer assim, fica mais fácil de você fazer as atualizações, né? Então, acaba sendo uma ferramenta muito útil porque você pode tomar decisões baseadas nessa informação. Se eu aumentar o meu custo com nutrição nessa fase, minha expectativa de desempenho é melhorar essa, então eu vou trazer mais ou menos retorno, né? Então, a gente consegue simular situações, por exemplo. Então, é claro que na primeira vez talvez não seja tão fácil, mas com o tempo aí a gente consegue ir desenvolvendo, fazendo isso daí. Mas voltando, né? Estou já viajando aqui. Desculpa, Marcinho. Muito bom. Essa parte eu não sabia, tá, professor? Inclusive eu não sabia. Não, beleza. Só a gente... Que vergonha. Não, capaz. Só solicitar, a gente envia para vocês essa planilha, né? Mesmo e-mail. Mesmo e-mail. CPS@usp.br. Exatamente. Tá. E daí, bom, outras formas, né? A gente vai daí mandar o índice mensal. Existe, aí ó, a vergonha, agora eu que não sei o link do site do LAI, do Laboratório de Análises Econômicas, lá também todo mês, né, a partir do momento que é elaborado o índice de custo paulista, a gente coloca também lá para ser baixado.
Bom, mas depois a gente pode colocar aí, né, o link para vocês, para quem Joia. quiser baixar, ou para receber via e-mail também. A gente põe um e-mail certinho lá para todo mundo, para quem quer ter acesso. Show, porque a Júlia até tá aqui com a gente, acompanhando. Eu vou deixar o compromisso. Todos os cortes do Instagram vai ter, então, o link para quem Beleza. quiser acessar. E no corte principal, que é onde sai Uhum. a nossa publicação do Pode Porco inteiro, né? Que é o YouTube e no Spotify. Aí a gente Legal. deixa o link para todos os canais e todos os cortes a gente deixa o linkzinho para quem quiser entrar em contato para ter acesso aos custos lá Maravilha. do Suínos Paulista. Agora que você comentou o pessoal da minha equipe de marketing vai querer me bater, né? Eu esqueci, né? Mas agora que você comentou do ICPS, do Instagram, nós também, né? Nós temos a página do Instagram, que eu não vou lembrar o link, você sabe? É LPS mesmo. Não, mas é LPS _ USP, alguma coisa assim, você lembra? Acho que talvez seja LPS Underline USP. Eu também Bom, a gente confere depois e Tá, passa. eu desliguei meu celular para não tocar, mas eu sigo vocês. Eu poderia olhar para consultar, mas eu desliguei para não dar nenhum reúno. Não, mas tranquilo, depois a gente coloca lá também, porque lá também a gente divulga mensalmente daí, né? Por exemplo, o índice de custo, tem outras coisas, né? Também tem um desenvolvimento que a gente faz lá para mitigar problemas associados à produção de suínos. Então a gente tem o arroz com feijão, né, também lá. O que é um manejo básico também que tem que ser feito, então a gente gosta. E esse ano, né, o arroz com feijão foi ano passado, agora a gente vai dar uma incrementada, arroz com feijão e bacon, né, para a gente continuar fazendo o básico bem feito aí, né? Que legal. Quem quiser acessar, então, tá aí os canais, mas lembre-se, a gente vai colocar em todos os nossos vídeos, tanto nos cortes como lá no YouTube, a referência tanto do @ do Instagram, para vocês seguirem. Porque o Instagram é bom porque você atinge mais pessoas e é um uso como entretenimento que aparece mais fácil, né? Mas vai estar lá no YouTube também, para quem quiser seguir. Professor, e aí, quando a gente da The Hills, a gente tem um programa, não sei se o senhor conhece, mas chama Pig Money. Que a gente usa justamente para isso, precificações, só que a gente, para custeio, né? Mas a gente para no momento da análise sobre custo alimentar, que é o nosso negócio, Claro, né? Que é a nutrição animal. E a gente viu, dentro do nosso Pig Money, por trás, ele tem todos os custos, se você quiser colocar vacina, custo de pessoas, energia, tem tudo, mas a gente viu que mudava muito de granja para granja. Então a gente ficar fazendo cálculos que interferem dentro do negócio do cliente, acabava perdendo agilidade, criando muito trabalho para o que a gente queria fazer, que é comparar de verdade a análise sobre custo alimentar. Então, por exemplo, vou reduzir 0,2 na conversão, o que isso vai me trazer de melhora, impactando sobre a elevação de custo de fórmula, né? Claro. Que é o mais interessante para a gente, essa compreensão quando a gente vai fazer um teste ou comparativo, ou mesmo se testar, né? Dentro da empresa, buscando melhores resultados de GPD ou diminuição da conversão. Já vocês têm tudo isso completo. Quais são os índices mais importantes, professor, hoje do ICPS? Bom, eu acho que, na verdade, o índice mais importante, ao final de tudo, é o custo, né? Então, a gente consegue ter realmente quanto custa 1 quilograma de suíno para ser produzido. Eu acho que isso, né, a gente até conversou um pouquinho antes, né, Marcino? Na verdade, às vezes falta um pouco junto aos produtores esse dia a dia de realmente avaliar o custo. Porque muitas vezes, eu quero maximizar o meu desempenho, mas será que realmente é o que vale mais a pena naquele momento? Então a gente tem que interpretar, beleza, qual que é o meu custo de produção atual e qual que vai ser o meu custo maximizando o desempenho. Por exemplo, vou ter uma fórmula mais cara que talvez vai incluir mais óleo, tenho certeza que vai melhorar a conversão alimentar. Mas será que é o mais viável naquele momento? Então, acho que isso que é um ponto importante, a gente sempre saber quanto que custa para produzir. E a partir de estratégias que a gente vou lá, beleza, vou mudar essa estratégia aqui. Então, meu custo estimado vai mudar em tanto. Mas vale a pena ou não vale? Eu acho que a gente tem que tomar decisões mais baseadas em dinheiro, né? Eu acho que a suinocultura é muito encantadora, todo mundo que entra se apaixona, mas suinocultura não é só amor, é um business. Exato. E business precisa se pagar. Vamos começar por aí. E acho que como a suinocultura tem oscilações grandes, tanto de precificação no final, como da sua matéria original, que é transformar proteína de origem vegetal em proteína de origem animal. E soja, milho flutua muito, muito fortemente, porque tem os ciclos de commodity e tudo mais. E aí, eu acho que
principalmente por não ter os custos na mão, fica difícil definir, por exemplo, uma estratégia. Mas nesse momento, o que paga mais? Conversão ou GPD? Exato. No momento que nem hoje, commodity barata. Uhum. Preço suíno num preço ok. O GPD paga muito a conta. Sim. Mas você olha 8 meses atrás, o que pagava a conta era a conversão a qualquer custo, na verdade. Porque não tinha como subir o custo além do que era economizar 100 gramas de ração. Claro. Porque a commodity, o soja batendo 3 mil, o milho batendo 1,30, 1,40, isso... Nossa, uma economia muito pequena em conversão pagava muito a conta de uma granja de 1.000, 2.000 fêmeas completo. E o que me chama a atenção ali de tanto do custo final, né? A principal, que eu lembro dos relatórios, o principal caminho que vem é, de fato, o quilograma do custo produzido. Mas você tem toda uma divisão ali e dentro dessa divisão, como que vocês definiram ali os pontos importantes? Porque uma das coisas que eu escuto falar, mas tá padronizado até o custo da terra lá no CPS. Tem tudo. Mas é importante ou não é? Demais, né? Imagina qual que é o custo de oportunidade. Aí talvez o pessoal vai querer me bater, né? Eu vou falar do custo. Mas a gente tem que ter todos os custos, né? Não, se eu estivesse usando aquela terra para outro fim, talvez seria mais rentável. Então, tudo tem que ser pensado. Eu realmente tenho que ter todos os custos lá. E daí, na verdade, a gente vai até levantar custo de uma agulha. Quanto que custa uma agulha? E isso está embutido. Beleza, uma agulha custa X, ela é utilizada X vezes dentro do meu plantel. Então, todas as informações estão. Obviamente, a gente sabe que, de uma forma geral, o custo com nutrição sempre é o mais elevado. Então, é o que vai trazer mais impacto de uma forma geral. Mas todos os outros custos são extremamente importantes. E por isso também que é importante a gente entender a viabilidade de se investir em um novo programa terapêutico, numa nova vacina, tudo isso a gente consegue trazer para um modelo e entender o que vale mais a pena. É claro que talvez a gente não vai ter todas as informações para predizer o desempenho final, com essa melhoria de sanidade ou alguma melhoria que a gente vai ter, mas a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do que vale mais a pena naquele momento ou não, né? Então eu acho que isso que são os caminhos a se seguir aí, na verdade. E claro que, como tudo que a gente faz, que é um índice, né? Qualquer índice é uma grande média para se ter um norte. Exato. Mas o seu custo nunca vai ser exatamente o que é do índice. Como qualquer índice, tá, pessoal? Não é só o índice de suinicultura, não. Os índices do governo para a inflação. A inflação é uma grande média dentro de um conjunto dentro da sociedade de preços que subiram ou caíram, mas nem todos subiram 2,3% no mês. Alguns caíram, outros subiram, e na média a gente tem aquilo ali. Perfeito. Para ser mais exato, aí aplicar dentro da granja. Exato, né, professor? Por isso que daí você, na verdade, o ideal é você ter o seu custo, né? Você está se baseando ali, mas você tem que ter sua realidade de custo. Para a gente criar os dois custos, é claro que a gente foi numa granja real e aquilo é um modelo de uma granja real, né? Então, mas talvez uma granja tenha mais funcionários para um determinado setor. Aquilo vai mudar um pouquinho. Então, isso é um ponto importante, o que você falou. Aquele é um norte. E a mesma coisa quando a gente fala de tabelas brasileiras, por exemplo. Lá tem a composição nutricional do milho. É aquela ali que eu vou seguir 100%? A gente sabe que não, mas é um norte. Então, é mais ou menos a mesma coisa. É um ponto de referência. E daí você consegue entender, eu estou melhor, estou pior, onde que eu estou errando, onde que eu estou acertando, e assim, sempre buscando estratégias de melhorar. Né? O nosso objetivo no final é trazer algo mais rentável, né? É que o produtor ganhe dinheiro, né? Esse que é, no final das contas, o que a gente quer, que todo mundo esteja bem, que sobreviva, né? É dar uma luz, quer ser extra iluminado, faça o seu, né? Exato. E daí você consegue entender aonde você tem que atacar inicialmente ou primeiro, né? Show. E sobre a coleta dessas informações, como que vocês fazem? Organizam? Recebem de produtores reais? Recebem de outras de empresas, entidades? Na verdade, né? Telefone, mercado spot, quanto a gente pede orçamentos, depende, claro, algumas, por exemplo, equipamento a gente não atualiza todo mês porque a flutuação não é tão grande. Nutrição a gente atualiza todo mês. A gente tem uma formulação básica, né? Beleza, um núcleo, por exemplo, milho, soja, farelo de trigo, óleo, faz atualização mensal desses custos para levantar. Tem, né, a nutrição básica. E daí, vamos dizer, índice de custos com índice de
IPCA, né? Por exemplo, né? O índice. Então a gente vai atualizando mensalmente para entender como que está sendo essas correções financeiras ou esses valores. Então, e geralmente, por exemplo, o equipamento a gente vai atualizando de 6 em 6 meses. Também tem o custo de depreciação, que o pessoal esquece, né? Depreciação da granja, né? Então isso também é um ponto bastante importante, que tem um impacto muito grande, se a gente for ver dentro lá do custo, e que muitas pessoas, não, eu construí, tá ali, beleza, mas a gente tem que estar reinvestindo para ter essa manutenção. E a gente sabe que suíno gosta de quebrar as coisas, né? Os animais têm uma capacidade destrutiva muito grande. Então, realmente, o custo de depreciação ele tem que ser considerado. Eu lembro você falando assim de um grande amigo e produtor aqui de São Paulo, que é o Antônio Bacochina, que ele falava, não, para suinocultura não dá para ser mais ou menos, tem que ser bruto, porque os bichos quebram mesmo. Vai fazer, faz bruto. Senão, mas legal, e o senhor falou ali, existe uma correção então pelo IPCA, que é o Índice para Consumidor Amplo. Essa é a base para correção de custo. Isso, por exemplo, na verdade a gente corrige às vezes, por exemplo, mensalmente a questão também de arrendamento, né? Então tem esses custos. Ah, tá. A gente vai corrigindo todo mês, né? Então tem que ter a correção adequada. E também os orçamentos, a gente faz orçamento, por exemplo, desses materiais de consumo, milho, soja, mensalmente, e faz a correção adequada também. Legal. Para quem não sabe, quando você entra lá no índice de custo de suínos paulista, tem duas grandes divisões, né? Que é a divisão do ICPS 500 e o ICPS 2000. Tô correto? Exatamente. 500 e 2000, né? E por que vocês acharam importante fazer essa divisão para ter uma segunda média, né? Entre Exato. O pequeno e o médio. Só para esclarecer, né, o ICPS 500 seriam granjas até 500 matrizes e o 2000 de 500 até 2.000 matrizes. Né? Então seria mais ou menos isso daí como a gente segregou. Primeiro porque a gente fez um levantamento junto à associação, né, paulista, então ela achou interessante entender quais que seriam os tamanhos de granja que existem hoje em dia no sistema suíno paulista, vamos dizer assim, que é 100% independente, né? Uma outra característica interessante aqui do estado de São Paulo. E a gente sabe que existem diferenças, por exemplo, de possibilidade de uso de mão de obra ou equipamentos diferentes dependendo do tamanho da granja. Consequentemente, o custo de produção vai variar. De uma forma geral, a gente observa que, por exemplo, o custo de produção das granjas maiores tende a ser menor. Até mesmo porque eles também conseguem, muitas vezes, comprar, por exemplo, milho, soja, em uma maior quantidade, consequentemente diminui o custo. Né? Então, são possibilidades. Eles têm ganho em escala, geralmente. Né? Tem um ganho maior na escala. Então, por isso que faz sentido a gente segregar o tamanho das granjas. Né? E aí, quando a gente olha a diferença, eu acho que do último mês estava dando 8,30 o custo para o ICPS 500, 7,10, mas era uma diferença maior do que R$1 sobre o custo entre o ICPS 500 e o ICPS 2000. Então é uma forma de rentabilizar, também é crescer, né? Mas crescer de forma... Uma frase boa do podcast que eu gravei com o Júnior Nogueira, e a família Nogueira, o Júnior e a Marina, é que eles falaram, primeiro a gente quer ser melhor, para depois ser maior. Às vezes as pessoas vai tentando ganhar volume, né? Crescendo em quantidade, mas vai depreciando até o próprio resultado zootécnico. Que é o ponto que eu queria entrar. E de resultado, como é que vocês fazem? Porque para fazer um custo eu preciso ter uma média de resultados... O desempenho, né? De desempenho zootécnico, ou o que eu consigo com essa fórmula padrão. Como é que vocês chegaram numa fórmula assim? Novamente, a gente se baseou em duas granjas reais. Né? Quais eram os dados zootécnicos da granja até 500 matrizes e a de 500 a 2.000 matrizes, né? A granja maior. A gente se baseou nos dados dessas granjas para estabelecer os dados zootécnicos do nosso modelo. A gente tem uma proposta, né, para fazer a atualização dos índices zootécnicos, né, porque eles evoluem de acordo com o tempo. A única questão, né, a gente tem um pouco de dificuldade, porque quando a gente fizer essa adaptação, vai ter uma variação muito grande de um mês para o outro no custo ou no índice. Mas a gente está programando de fazer essa atualização hoje anualmente. Anualmente, por exemplo? A gente vai fazer anualmente para ter essa atualização, para ter uma correção, que acaba, senão, talvez, você superestimando os custos, né? Sendo que a gente está tendo melhora nos índices produtivos, aí, com ganho genético, com certeza. Ah, que legal. Mas acho que anualmente fica uma coisa mais tranquila de você fechar um ano e mais racional para o próximo ano, né? Exato. E a gente vai estabelecer sempre o mesmo mês, né? Porque a gente vai ver essa diferença anual todo mês igual, né? Então, provavelmente, ali no início do ano, a gente deve ter essa alteração todo ano, né?
Então, que daí você sabe que todo ano aquela variação ali se deve provavelmente mais aos ganhos de índice zootécnico e não associados aos valores realmente do mercado. Claro que tem o mercado também, mas mais aos índices zootécnicos, né? E os produtores estão abertos a mandar essas informações para vocês? Professores, vocês recebem bastante informação de produtor? Como é que tá? Não, Essa é a hora da gente cobrar também os produtores. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? De conseguir, por exemplo, até orçamentos de custos, né? Porque o pessoal fica, pô, mas eu vou ficar passando... eu sempre passo o preço de qualquer coisa e nunca tenho uma compra, né? Mas daí a gente explica, não, é para a formulação do índice do custo do suíno paulista. Mas também, como que a gente criou, né, essa métrica de desempenho? A gente fez uma reunião em parceria com a Associação Paulista de Criadores de Suínos, com as granjas, para fazer esse levantamento de índices zootécnicos. Mas é importante a gente ter essas atualizações, né? Então, com certeza, vocês vão ver a gente chamolando vocês novamente, aí, os produtores, para a gente fazer reuniões e trazer novamente dados mais atuais, né? Então, para fazer essa atualização, com certeza. E eu vou deixar uma chamada aí para quem é produtor aqui de São Paulo. Eu acho que é tão importante. Uma das coisas que a gente vê é a falta dessa organização, muitas vezes nas granjas, de ter os custos na mão. E se a gente não consegue fazer com primazia dentro da nossa granja, ter um índice é muito importante. Para pelo menos ser um norte, já que eu não consigo realizar na minha granja da forma... Porque também a gente não pode realizar um custo que não seja real, né? Exato. Na tentativa de fazer alguma métrica, você se confundir e tomar a decisão errada, porque a métrica está errada. Uhum. Você sempre gosta de falar cheats in, cheats out, e é assim mesmo. Exatamente. Não adianta ter uma ferramenta se você está abastecendo com erros, mas acho que para vocês é importantíssimo que venha informação do campo, né? Exato. Sem informação do campo, a gente se torna irreal também. Exato, né? A gente vai estar no nosso mundinho fechado lá, né? E isso, às vezes, é um pouco também uma crítica à universidade, né? Aos professores, né? Às vezes a gente quer fazer só a nossa pesquisa e não falta a parte da extensão do mundo real, né? Então isso é um ponto importante, essa proximidade com os produtores, né? Então os produtores realmente estarem aí junto com a gente para fazer o que é de verdade, né? E não achismos, né? Vou dar uma beliscada então nas empresas também, tá? Por favor. Já que você deu nos professores, que as empresas estejam mais perto dos alunos das universidades, construindo esse tipo de parâmetro, né? Sendo provedores e não só absorvendo o que já foi construído, que para mim esse índice de custo, sempre desde que você lançou, eu pedi para que fosse enviado, eu recebo acho que desde a primeira edição, e é muito importante a gente saber onde que a gente está pisando, qual é o custo. Claro que daí a gente vai discutir se o valor da terra interfere ou não, porque tendo a terra eu consigo fazer um financiamento muito mais barato do que fazendo um financiamento com crédito para produtor rural, eu vou pegar um juros do Banco do Brasil e tal. Mas, tudo bem, precisamos pelo menos ter um norte. Exatamente. E não tínhamos. Eu acho que é um norte e aquilo que a gente falou, né? O importante é que tente se desenvolver internamente. Existe a ferramenta lá, novamente, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas depois que a gente preencheu a primeira vez, né, a planilha, a gente consegue ter, de uma forma mais fácil, já um levantamento contínuo, né? Então você consegue fazer de uma forma mais tranquila isso daí. Tá, e aí eu vou te fazer uma pergunta agora, professor, se quiser pular também, porque é mais de curioso. Claro. Mas como é que se financia esse projeto? É tudo dinheiro do Estado? Tem gente de empresa envolvido? Tem produtores envolvidos no financiamento para melhorar? Claro, porque tudo que a gente vai melhorando precisa de tecnologia, precisa de estudo, precisa de gente, e é dinheiro, né? É recurso financeiro para trabalhar as melhores pessoas, reter os melhores talentos, claro. Ir construindo, como as bolsas, por exemplo, de precificação, que é um interesse grande. Sim. Aí tem bastante gente envolvida, patrocinando e conseguindo fazer a evolução das bolsas regionais aqui do Brasil. Bom, como que foi, né, inicialmente? O recurso, inicialmente, para a gente conseguir a bolsa para aluno de pós-graduação, né, foi o primeiro ponto. Então a gente conseguiu uma bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Apoio em Pesquisa do Estado de São Paulo. FAPESP. Né, então a FAPESP... O que é a Araucária lá no Paraná? Exatamente, a mesma coisa que a Fundação Araucária no Paraná, FAPEMIG em Minas Gerais, FAPESC em Santa Catarina, e assim por diante, né? Então, realmente, sem a FAPESP, a gente talvez não teria conseguido, né? Porque ela bancou o salário da aluna que estava fazendo a pós-graduação durante aquele momento, né? Além disso, a gente teve apoio inicialmente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, né? Também eles auxiliaram, contribuíram com a gente aí no início, no desenvolvimento.
E atualmente a gente sempre conta com 2 bolsistas que são alunos de graduação, que fazem esse levantamento mensal dos custos de produção, né? Então, liga, beleza, quanto que está o milho, quanto que está, né? Fazem um levantamento geral dos custos, que são financiados por um programa da USP, né? Então, Programa Unificado de Bolsas. Então, são editais que a gente concorre, solicita as bolsas, e daí é associada à extensão, né? Que é um dos papéis fundamentais aí da universidade, né? Prestar esse serviço de extensão à comunidade. Então, hoje o recurso para gerir o índice, para tocar tudo, de fato é público. Público, atualmente sim. É ligado à própria universidade, atualmente sim. E existe uma perspectiva de, por exemplo, abrir isso para empresas também ajudarem no financiamento, ou isso se torna complexo? Eu não sei, o meu único medo de abrir, talvez, para empresas, seria alguém ver isso como um custo que está sendo manipulado devido a uma empresa estar financiando, talvez, né? Eu não sei. São coisas a se pensar, mas é importante a gente pensar para ver como viabilizar isso, talvez. Mas o meu único medo seria, talvez, o mercado entender que é um custo que está sendo... Vou usar um custo da Derreus, por exemplo, entendeu? Então, Entendi. Talvez seria esse o meu medo, se a gente tivesse um financiamento privado, não sei. São coisas a se pensar. Né? Tá. Não, legal para saber, porque acho que incentivar, mesmo que seja como patrocínios, aí é enviado lá, sei lá. Sim, Pensando aqui pra gente Não, legal, pensar legal. junto. Se envia o ICPS, você tem as logos dos parceiros, dos parceiros, os patrocinam, né? Uhum. Como é em outros negócios que a gente vê acontecendo, como tem os próprios parceiros da PCS ou do consórcio paulista, né? Do CPS daí. São parceiros fora do negócio, que não tem relação com a pesquisa em si, mas que patrocinam porque entendem que aquele projeto é importante para a suinocultura nacional. Mas entendo o seu medo. Mas assim, é interessante, a gente tem que namorar um pouco mais isso daí para entender como que seria a melhor opção. Tá. Hoje, se a gente pegar os custos ali médios, você tem ideia de quantas matrizes representam o que você recebe de custos ou de resultados? É que assim, na verdade, a gente acaba não pegando os custos dos produtores, né? A gente usa o nosso modelo. Então, a gente não tem informação dos produtores, elas não são enviadas para nós. Né? Então, é a gente que cria aquele custo baseado inicialmente nas granjas modelo que a gente utilizou. Né? Então, entendi. Não é o custo dos produtores que são enviados para nós, realmente. Ele é um modelo matemático, você vai reabastecendo... Exatamente, a gente vai alimentando ele mensalmente, atualizando os custos com os insumos, né? Com todas as outras características, e daí a gente recebe, aí a gente cria esse valor. Existe uma ideia de... Eu acho que esse aí é um pouco mais difícil, na verdade, né? Existe, eu acho que um pouco de medo do compartilhamento de custos aí pelos produtores, ou coisas nesse sentido. Eu acho que é um pouco mais complexo, na verdade. Eu acho que... Seria bacana, né? Seria muito bom. Né? Seria mais trabalho ainda. Mas seria bom, né? A gente poderia, né, ter, por exemplo, implementar essa ferramenta, essa planilha em todas as granjas e fazer realmente o custo médio de todas as granjas, né, baseadas nisso daí. Seria bem, bem interessante. Legal. E agora vamos lá. Acho que deu para entender a importância dos custos e tudo, mas vamos falar um pouquinho da USP, de como vocês estão desenvolvendo. Vou falar com a Ana agora. Por favor. Quais são os trabalhos sendo desenvolvidos aí pela USP dentro dos laboratórios? Quais são, ou pelo menos o central da pesquisa que vocês têm desenvolvido? Como é que tá isso, Ana? Conta pra gente. Então, lá no nosso laboratório, a gente desenvolve projetos principalmente com nutrição. A gente acaba sempre tendo aí alguma parceria, às vezes, com empresas para rodar experimentos. Então, testando aí novos aditivos, testando também várias coisas assim, relacionadas à nutrição. Hoje em dia também o professor tem uma linha bem forte relacionada à nutrição de fêmeas suínas, características também que podem influenciar aí na cinética do parto. Tudo isso, acho que bem diversificado, assim. E qual que é a estrutura lá? Aí pode ser qualquer um dos dois a falar. Lá a gente tem uma estrutura boa, muito boa. A gente tem uma granja experimental de ciclo completo. Então, a gente tem nossas fêmeas lá, que a gente faz todo o manejo, né, reprodutivo. A gente organiza lá elas, tudo certinho.
Temos também as instalações de creche, de crescimento e terminação, que geralmente é onde a gente roda mais experimento. Mas a gente tem realmente sim, uma estrutura bem completa que a gente consegue rodar experimentos em todas as fases do ciclo produtivo de suínos. Então, a gente também temos parcerias com outros laboratórios lá da faculdade. Tem laboratório de bromatologia, de análises clínicas, de análises microbiológicas. Então, a gente tem uma... Assim, nas nossas mãos a gente consegue fazer bastante coisa lá. É bem bom. E uma coisa que a gente faz bastante também é parceria, né, Aninha, com grandes comerciais, né? Condução de experimento em grandes comerciais. Sim, quando a gente fêmeas, precisa né? um N maior, aí a gente vai pra grande comercial mesmo. É bom a ousadia, né? De fazer com fêmea, pra você pegar dados de pesquisa, você vai ver que 60% é creche, uns 30%, agora é 30%, senão não sobra nada, é crescimento e terminação, 10% é fêmea, porque é muito dinheiro envolvido, porque o processo é muito longo, você tem que geralmente analisar o que você fez do 115 mais o próximo, Exato. que é a lactação anterior tem influência na próxima gestação. Então, é um trabalho mais complexo, né, de fazer, né, professor? Geralmente é bem mais moroso, né? E conseguir também ter um controle dentro das granjas não é tão fácil, mas a gente gosta bastante, né, de mexer com fêmea, na verdade, né? A gente tem feito bastante coisa, desde cinética de parto, como a Aninha mencionou, a gente desenvolveu uma bala para porca, foi para dar na boca da porca no momento de início de parto, e daí a gente maximiza a glicemia, diminui a duração de parto, tiveram alguns resultados interessantes. Fibra, né, que é outro ponto que vem sendo bastante discutido, então fibra pré-parto, fibra pré-inseminação em leitoa também, uns resultados bem legais que a gente achou. Sintético ou... Não, esse projeto foi bem interessante, foi o trabalho doutorado do Bruno, né? Isso, do Bruno Muro. Se não puder falar também, vocês pulam. Não, pode. Problema, Não, a gente tá tranquilo. Assim, se não puder, a gente finge que não ouviu a pergunta e muda, tá? E eu vou com vocês. Beleza. Na verdade, esse foi um trabalho interessante porque a gente testou... Acho que umas 10 fibras, Acho né? que foram 10, né? 10 fontes diferentes de fibras e aí fez um mix, assim, das melhores fibras. A gente fez a fermentação in vitro delas, né? Coletou material secal de fêmea, fez fermentação in vitro, avaliou a composição, o perfil fermentacional, agora já nem sei se estou falando certo, mas o perfil de fermentação de cada fibra e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e a partir do que a gente achou mais interessante, fizemos 5 blends, daí fizemos novamente a fermentação in vitro, aí a partir do que a gente achou que foi o melhor resultado, principalmente acetato, ácido butírico, testamos em vivo nas fêmeas pré-cobertura e pré-parto. Que legal. Então, mas todas sintéticas ou não? Tinha mistura de sintética com natural? Tinha uma... Deixa eu tentar lembrar a composição, que eu sou bem bom de memória. Era polpa cítrica, o que formou o blend foi polpa cítrica, goma guar, farelo de trigo e uma dessas industriais, dessas mais tecnológicas, vamos dizer aí. Lignina. Esses trem de árvore aí, né? Então era um blend entre essas 4. Agora, eu acho que não era exatamente isso, mas era mais ou menos 25% de cada uma, mas não lembro de cabeça também agora, mas era mais ou menos isso. E deram uns resultados bem interessantes para as leitoas, né, que foi pré-cobertura, a gente aumentou número de embriões, né, porque a gente abateu fêmea gestante, né, então a gente avaliou que aumentou no 0,8 embriões a mais. Foi interessante que aumentou IGF-1, teve alguns resultados assim. Casca de soja não chegou a ser utilizada. A gente avaliou in vitro, testou in vitro. mas Descartou. daí descartou. Mas apesar que, como a gente está, né, trabalhando nessa área, a gente conversou com o pessoal que estava rodando experimento com casca de soja e tiveram resultados bons também, né, resultados interessantes. Que acho que, na verdade, a gente tirando toda a fibra da fêmea é um crime, né? Então a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso daí. E no pré-parto também foi interessante, a gente conseguiu diminuir a duração de parto, então teve uns resultados bons nesse sentido aí. Outro que a gente fez é ninho, né? Tá sendo desenvolvido bastante projeto com ninhos, então a gente, em parceria também com o pessoal, a gente oferece um material para as fêmeas terem aquele estímulo, né, de conseguir fazer o ninho, né, a nidificação lá no pré-parto e conseguir uns resultados muito legais, principalmente de comportamento das fêmeas. Diminuiu bastante o comportamento estereotipado.
Se não me engano, duração do parto também diminuiu. A gente teve até uns resultados, eu falei com os meninos lá, falei, vocês estão roubando aí, porque tá muito bom esse resultado aí. Vocês estão manipulando o dado, né? Uhum. Que a gente teve redução, só que era só com leitoa, né? Foi um pré-projeto que a gente fez. Teve redução de 100 minutos na duração do parto, assim, que é algo meio louco, relevante. Meio assim, impensável. Bastante. Só que era com leitoa, né? Então, assim, também, acho que para leitoa o efeito é maior do que comparado a uma fêmea. Mas, assim, foram resultados bem legais. E esse também é um projeto que é, também, novamente, ressaltar a FAPESP, que é um projeto que alguns alunos meus montaram uma empresa e daí aprovaram um projeto que chama PIP, Programa de Inovação em Pequenas Empresas, que é o material para desenvolvimento de ninho, né, para as fêmeas. Então, eles montaram essa empresa para criar esse material e é financiado pela FAPESP a pesquisa. Que legal. Então, eu assim, ia perguntar mesmo, se era palha? Joga palha lá para a fêmea e deixa ela fazer na verdade, ninho? Como não é uma palha. O problema, né? Então, o objetivo seria uma palha. O problema da palha é o sistema de dejeto, vai entupir, né? Então, acho que esse que é. Se não entupisse o sistema de dejeto, eu falaria, vamos só fornecer feno e deixa o pau quebrar, né? Que é a melhor coisa aí, é o mais barato, seria o mais fácil. O problema é que ele vai entupir o sistema de dejeto. Então, o material que eles desenvolveram é basicamente um material que tem uma certa solubilidade. Então, ele vai se dissolver quando entrar em contato aí com o sistema de dejetos. Legal. Daí é baseado em amido, fibra e algumas outras coisas, assim. Então, essa foi uma primeira etapa. Agora eles submeteram para a FAPESP uma segunda etapa para realmente fazer com N grande, né? Que esse foi feito com N pequenininho. Então, é um TRL inicial, né? Mas agora a gente vai tentar ir aí para realmente um nível comercial. Aí eu ia perguntar exatamente isso. Aí nesses casos que vocês buscam as parcerias exatamente. de granjas comerciais e tocam... Isso toca fora mesmo, toca nas granjas comerciais. Para ver a realidade de campo aí, para ver se vai se aplicar ou não, quais que serão, né, as dificuldades. Que legal. Mais projetos? Porque eu lembro que você se dedicou bastante, né, professor, ao consumo, né, de creep feeding. No começo eu via mais o senhor fazendo comentários e tecendo palestras sobre esse assunto. Tem mudado um pouco. É que assim, a gente meio que faz um pouco de tudo, né? Não sei se está certo, né? Vamos dizer assim, a nossa linha de pesquisa formal financiada pela FAPESP é principalmente com fêmeas. Mas aí a gente faz muito estudo para as empresas, até mesmo para conseguir recurso para o laboratório, né, fazer, né, às vezes consegue bolsa, outras coisas. Mas, bom, de CRIP a gente rodou mais um projeto. Um experimento, não foi? A gente teve até que a gente tinha rodado lá no Pará, com posição de CRIP na baia, então mostrando que, por exemplo, o CRIP próximo à cabeça da fêmea aumenta o consumo. Depois a gente rodou um outro com... leitões que consomem CRIP ou não, como que é o desempenho deles na creche. Acho que isso foi publicado ano passado ou esse ano. Eu tive um também, só que daí foram os alunos, eu tenho uns alunos que gostam de escrever, são bons, eles fizeram uma meta-análise, né? Então, meta-análise é basicamente pegar todos os artigos que tem sobre aquela informação e tentar trazer uma nova informação, uma conclusão a partir disso. Sobre creep feeding, demonstrando que, teoricamente, quanto mais cedo a gente fornecer, mais interessante. De creep, acho que foram esses, principalmente. É bom conversar disso para o pessoal ver. A gente tinha um projeto, né, na The Hills, logo que eu entrei um pouco por isso, para tocar os projetos que só já se vão 11 anos, que era o projeto Romelco. E o projeto Romelco, ele se baseava em 5 pilares, que era o pilar de crescimento extra, sobrevivência, e aprender a comer, digerir e aprender a beber água. Legal. E isso vinha do Creep Feed. E a gente fez muita pesquisa, por exemplo, de consumo marcando com xadrez, marcando com Chrome P3, câmera para ver quem eaters e no eaters, que sempre foi o maior problema nosso para avaliar consumo. É saber quem é eater e quem é no eater dentro de uma baia, porque a gente sabe que o consumo é alto, quando você divide por todo mundo não fica tão relevante, mas alguns nem chegam a comer. Exatamente. Mas alguns chegam a comer um volume expressivo. Considerável, exato. E algumas coisas, eu tô comentando isso porque algumas coisas que você comentou foi alguns resultados que a gente teve. Era
a proximidade da fêmea para mimetismo. Então, exatamente. o leitão imitava o comportamento da fêmea no creeping, que a gente fornecia mais perto da cabeça. A gente viu que quanto antes ele se identifica com o conteúdo, mais rápido é a curva depois do 10º dia. Legal. Então, a curva sobe numa aceleração muito grande. Hoje pode falar, né? Na época que eu desenvolvi era tudo muito segredo, mas hoje acho que tá bem conhecido esses pontos, né? E uma das coisas que a gente viu também era o tipo de coxo. Que os coxos com limitação, que é aqueles coxos que tem... Você tem o coxinho aqui e você tem as divisórias, de né? cabeça. Isso diminuía muito o consumo. Porque quanto maior o espaço do coxo, maior a quantidade de consumo que o animal exerce. Aí a gente foi copiar, pegar mas pegar um exemplo de um coxo muito usado na Europa, que era da época da marca Laca, para entender o porquê que ele dava mais. Aí a gente viu que tinha algumas coisas, por exemplo, cor. E aí, recentemente, saiu um projeto para humano, mostrando que o ser humano também no buffet, se o prato tem a mesma cor da comida que você coloca, você tende a colocar mais comida. Se o prato difere da cor da comida que você está colocando, você tende a colocar menos, porque o contraste da visão você vê mais amplo a quantidade de comida que você está colocando, e assim é para o suíno, sabe? Que legal. Se a cor difere, ele tende a comer um pouco menos, se a cor se assemelha, ele tende a comer um pouco mais. Mas foi projetos super legais que a gente tocou, e eu lembro que, para quem não sabe, o César abriu a USP pra gente, num AGT que a gente fez. É um treinamento que eu dou para os técnicos da The Hills, e o segundo AGT eu fiz na USP lá, para todos os alunos conhecerem as instalações e tudo. Isso também há 6 anos atrás, que a gente estava conversando no carro. Foi logo que eu tinha ingressado. 2018. Eu só abri as portas, né? Porque era sobre necrópsia, não entendo, sou veterinário, né? Uma vergonha, não entendo nada de necrópsia, mas a gente teve a participação da Débora, né? Ela que ministrou o curso, né? Então foi bem legal. Foi bem legal lá essa ação, temos que fazer de novo, se aproximar mais aí. Né? Eu acho que isso também é um ponto importante, que às vezes o pessoal tem um pouco de medo da universidade, né? Mas um dos pilares chaves nosso é a extensão. Então, por favor, pessoal, né? A gente tá sempre de portas abertas. E aí hoje, de lá para cá, tem esse do ninho, tem esse da bala. O que mais que a gente está desenvolvendo? Tem o índice, que eu acho excepcional. O índice, por isso que contínuo. É um trabalho, como eu falo às vezes pro Gabriel, meu chefe, botamos o pé, agora não tem mais como parar, né? Exato, Você tem que atualizar e melhorar, Isso é uma coisa que não para mais. E o que tá vindo aí, Ana? De novidades? Tem alguns relacionados a bem-estar? Pode falar, né? Não tem problema, não. Ok, professor. Os de bem-estar que a gente tá rodando. Tem alguns, né? Tem um de... o anestésico. O anestésico. A gente tá tentando aí formular um novo anestésico com a nova IN 113, né? Pra gente adicionar aí no manejo da caudectomia. Tá nas fases aí do pré-piloto, não sei se pode falar. Pode, tranquilo. É em parceria com uma empresa, mas a gente tá fazendo a avaliação inicial, porque de acordo com a instrução normativa 113, né, que trata de bem-estar, a caudectomia, né, é importante que passe por um processo de redução de dor. Então a gente está em parceria com essa empresa desenvolvendo aí um anestésico local para fazer caudectomia. Tem o experimento doutorado da LAI agora, que é relacionado à eutanásia, né? Então esse vai ser também um projeto bem de extensão, porque na verdade a gente vai desenvolver um treinamento online para fazer os colaboradores de granja saber o momento necessário de eutanasiar um animal, não eutanasiar, qual que é o procedimento adequado. Então também é um projeto bem interessante, assim, eu particularmente gosto porque às vezes a gente acaba tendo, ou a gente vê que o pessoal tem dó de fazer eutanásia, mas tem que entender que aquilo é o melhor para o animal, né? Eutanásia significa boa morte, né? Então é muito melhor a gente proceder com uma eutanásia do que deixar o animal, por exemplo, morrer de fome, né? Um leitãozinho, morrer esmagado, passando frio. Então, é um animal que tenha, sei lá, um prolapso, uma fêmea. Então, o ideal é que a gente faça a eutanásia desse animal. E aí vai ser construído como se fosse um manual. Como é, por exemplo, para cachorro hoje? Você tem coprofagia, apesar de estar sendo muito discutido, é um fator que libera o médico veterinário a testar a eutanásia. Ou sofrimento crônico complexo de longo prazo. Isso, a gente mais ou menos por aí. Vai ser um treinamento, realmente online, vai ser tipo... Como se fosse um jogo, né? Assim, tipo, passo a passo. Seu animal vai lá mostrar uma situação, um vídeo. Se o animal estiver nessa situação, você pode fazer isso, isso, isso. Seria mais um treinamento realmente, assim...
uma árvore, quase uma árvore decisória também, né? Ah, É. beleza, o animal tá assim, já fiz o tratamento, não teve resposta. Então, beleza, então vamos para a eutanásia, por exemplo, né? Então vai ser algo nesse sentido. Quebra-cabeça que você vai Você achando vai no montando, caminho. exatamente. Ah, que legal. Isso vai ser disponível, a ideia é disponibilizar 100% free. online, não grátis, né? Gratuito. Porque acho que, novamente, é uma das missões da universidade. Né? E, novamente, a gente tem financiamento da FAPESP e esse a gente tinha aprovado um edital mundial que era com a Bayer, agora já virou Elanco, na verdade, né? Mas quando a gente aprovou era Bayer e daí Elanco, mas né, é uma ferramenta que vai ser disponibilizada gratuitamente. Ao final do curso, a pessoa vai ter um certificado da universidade dizendo que ela foi habilitada a fazer, né, o procedimento. Também a gente está se baseando muito semelhante ao que existe nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tem uma ferramenta semelhante a essa, por isso até que a aluna de doutorado está lá em parceria com uma professora que trabalha com bem-estar para auxiliar nesse desenvolvimento. Ah, que legal. Então, coisas vindo de lá para cá, com certeza, de alunos que saíram daqui para lá. Exato. É essa troca. Né? Acho que isso que é legal também da pesquisa, da ciência, a gente fazer essa interação mundial. Né? Então, acho que isso é muito legal. A gente tem um ex-aluno agora e uma aluna de doutorado que estão na Bélgica também, desenvolvendo trabalhos. Então, é bem legal. Quais são as maiores parcerias que a USP tem para fora? Eu lembro que eu ia falar da The Hills, da UEL, que é a minha universidade, tinha uma parceria muito grande com a Universidade de Toulouse. Legal. Tinha uma parceria muito grande com a Universidade Nacional de Barcelona. Nos Estados Unidos, eu não lembro de parcerias tão grandes assim, mas tinha uma parceria boa com a Universidade de Guelph, no Canadá. Legal. Como é que é na USP lá? Assim, na verdade, a gente tem... eu acho que as parcerias elas se dão muito mais individuais, assim, uma questão de um professor que tem um contato, mas existem, claro, parcerias no mundo inteiro, mas, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso laboratório. Né? Então, a gente tem contato com os pesquisadores de Purdue, que foi onde que eu fiz meu doutorado de sanduíche, então existe possibilidade. Na South Dakota State University também a gente tem colegas lá que são parceiros. Carolina do Norte. Na NCSU, na North Carolina State University. Essas três são dos Estados Unidos. A gente tem parceria com um pesquisador da China, que é da Universidade de Agricultura de Nanquim. Na Europa, a gente tem contato com um professor da Finlândia, tem contato com os professores da Bélgica. Quem mais? Agora a gente está fechando uma parceria provavelmente para uma aluna nossa de mestrado ir para a Alemanha, em Leipzig, lá, que ela vai desenvolver uma pesquisa com vitamina D que a gente desenvolveu aqui, vai fazer algumas análises lá. Então, tem um pouco de tudo, né? Assim, Mas esse contato e essa proximidade é muito mais individual do que institucional. Então, exato. Que eu me lembro, eu acho que a de Toulouse era mais institucional a relação. O réu com a universidade. A gente tem alguma, assim, falando, por exemplo, na nossa faculdade, a gente tem um programa, só que daí é da graduação, que é o de dupla titulação, né, Aninha? Que é com qual universidade da Espanha, de Zaragoza. Zaragoza. Então, mas é específico da graduação, só mesmo. da graduação, Daí os alunos eles vão para Zaragoza e ficam 2 anos, né, fazendo as atividades de graduação lá. Então existe essa possibilidade. Assim, formalmente, a maior, vamos dizer, parceria formal, acredito ser essa. Mas, assim, existem parcerias fora essas. Né? E para ir, como é que faz, professor? É só levantar a mão e falar, quero ir? Então, aí existem algumas possibilidades. Por exemplo, na graduação, a gente tem alguns alguns editais que são lançados anualmente para financiar essa possibilidade do aluno ir para fora. Então, aluno que tem uma maior desempenho acadêmico mesmo, né, principalmente, eu acho que os alunos se inscrevem, né, e são selecionados principalmente pelo projeto, pelo desempenho acadêmico. Mas faz como se fosse uma banca por projeto? Quem está nos ouvindo entender, e eu também. Vai passar tipo por uma avaliação, né? Tem as notas do aluno, tem as questões, vai ser avaliado, e quem é o destaque, ele vai ter a possibilidade para ir. Aí essa questão da Zaragoza é um pouco diferente, eles têm que fazer um processo seletivo um pouco mais, assim... Um pouco mais completo, tem que ter as provas também de fluência na língua é espanhola, língua inglesa,
Mas, assim, na teoria você se candidata com todo mundo que quer ir, né? São 2 vagas por ano. Então, é um número limitado de alunos. Mas aí eles se candidatam, fazem todo esse processo seletivo, mas, assim, os melhores academicamente são selecionados para ir para a Espanha. Eles levam em conta essas questões acadêmicas, mas também essas questões fora, assim, da universidade. Então, se o aluno fez projetos voluntários, projetos de extensão que a universidade oferece, tudo isso é levado em consideração. Você tem fibra moral. Também. Tudo isso. Tudo isso. E essas 2 vagas é para todos os alunos da USP ou é separado para os alunos da... É da faculdade de veterinária mesmo. Especificamente para FMVZ, Faculdade Isso. de Medicina Veterinária e Zootecnia, né? Daí que a gente tem 2 cursos de Medicina Veterinária dentro da USP, então seria para os alunos de São Paulo capital, vamos dizer assim. Né? Então, esse é para os alunos de São Paulo capital. Porque é uma parceria da faculdade. Isso. Não da USP em si, né? É meio complexo para entender. É da instituição da Universidade de São Paulo, da Faculdade de São Paulo. Isso. E aí essas 2 vagas é para os alunos de pós-graduação? Não, de graduação. De graduação. Isso. Aí eles teriam a dupla diplomação, né? Então, eles seriam médicos veterinários pelo Brasil, pela faculdade aqui do Brasil, e médicos veterinários pela faculdade de Zaragoza, lá da Espanha. E para o pessoal da pós-graduação, professor? O que a gente tem de... Vamos lá. Eu vou voltar também para o pessoal da graduação. Novamente, a mãe FAPESP aqui, né? Vou falar de volta da FAPESP. Então, se a gente conseguir, por exemplo, bolsas de iniciação científica, ou de mestrado, ou de doutorado da FAPESP, concomitantemente com essa bolsa, a gente já meio que tem um pré-aprovação de solicitar uma bolsa para o aluno ir para fora. Então, para fazer uma iniciação científica sanduíche, um mestrado sanduíche, um doutorado sanduíche. O que seria isso, né? Então, o aluno, vamos dizer, aprovou um projeto, uma bolsa para conduzir o projeto de iniciação científica aqui no Brasil. A gente pode entrar em contato com algum pesquisador de fora do Brasil, solicitando, eu tenho esse meu aluno aqui que gostaria de fazer um intercâmbio em um projeto de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Se a gente conseguir fechar essa parceria, que geralmente é tranquilo, porque quem vai financiar tudo é o Estado de São Paulo, né, a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, o aluno vai desenvolver parte da pesquisa fora do Brasil. Né? Então, por exemplo, o exemplo da doutoranda que está na Carolina do Norte é através da FAPESP. Né? Então, o recurso, né, a bolsa para ela, o pagamento da viagem foi pago pela FAPESP. Agora, a Fernanda, que é a nossa orientada de mestrado, que deve ir para a Alemanha, vai ser via FAPESP também. Então, iniciação científica ainda, que a gente não teve nenhum aluno que foi, mas existe a possibilidade também. Legal, interessante saber para quem estiver aí nos ouvindo e tem um interesse em fazer alguma aprovação internacional, ou tentar entender um pouquinho mais de como é estudar lá e trazer. E aí vai a bucha agora para você, professor. Ex-alunos têm voltado para o Brasil ou normalmente tem ficado aonde vai buscar essas interações? Depende, por exemplo. É que assim, eu não vou falar que eu sou novo, né? Mas eu sou velho, mas eu tenho pouco tempo de casa na USP, né? Faz 6 anos que eu tô. Daí, considerando que às vezes para a gente formar um doutor são 4 anos, né? Então eu tenho atualmente alunos de doutorado que formaram sobre minha orientação foram 2, né? 2. Então, um aluno, né, que é o Bruno, ele fez também, ele teve Bolsa FAPESP e ficou um tempo na Bélgica. Então, ele fez, desenvolveu as atividades, voltou, defendeu o doutorado, mas agora ele está trabalhando para uma empresa na Bélgica. Então, às vezes faltam algumas oportunidades, não sei se faltam, ou tem uma oportunidade melhor fora do Brasil, então eles acabam indo para fora do Brasil. Então aí vai depender. Ele acho que é o único que está fora atualmente, né, que foi aluno de doutorado. Os outros alunos, de uma forma geral, se mantiveram aqui no Brasil, por enquanto. Não, legal saber, porque acho que é importante essa troca de informação, né, para a gente entender as outras universidades, mas o segundo passo importante é reter o que foi aprendido lá, aqui. Essa aí é uma tarefa para, acho que mais 100 anos aí de desenvolvimento. Mas uma característica interessante, por exemplo, desse programa da FAPESP é que o aluno ele tem que voltar pelo menos 6 meses antes da defesa, a fim de ele passar as informações que ele obteve fora do país para o grupo, aqui, né, para desenvolver as atividades aqui. Então, existe essa questão aí do financiamento da FAPESP, por exemplo. Bom,
Legal. E aí, falando um pouquinho dessa nova geração, professor, porque toda vez que eu pensei em trazer o primeiro professor aqui, eu queria saber, né? Estamos com uma nova geração aqui. Quantos anos você tem? Tenho 25. 25. 25. Eu já até me perdi nas gerações. Seria a geração o quê? Não é mais Z, né? A sua Eu já também, é uma eu pra sou frente. perdida, eu também sou perdida nas gerações. Acho que eu sou Vocês uma pra conseguem me frente. ajudar, Júlia? Também não? Mas dessa geração nova, o que você tem visto de diferença para a sua geração, professor? Ou você, Ana, quando enxerga o professor, o que você vê de diferença da geração nossa, no caso, Sim. para a sua nesses anos aí? Nossa. Ou nos que estão vindo também, Aninha, você tem visto a diferença dos alunos que estão vindo? O que você... Porque é legal que também, né, é legal a Ana responder ou falar sobre isso, porque a Ana era, né, agora vai sair, né, da responsabilidade de recursos humanos do nosso laboratório. Ah, que legal. Então, a Aninha que estava responsável, então todos os alunos que pediam estágio, a interação com os alunos, a Ana que era responsável, né? Então, ela tem um contato grande aí com os alunos, até mesmo na forma que eles respondem o e-mail, acho que é um ponto importante assim para você assimilar ou para falar para nós o que você acha. Eu acho que é muito variado, assim. Já encontrei situações que são bem variadas, mas de uma forma em geral, os alunos que são de fora da universidade, né? A geração nova que é de fora da universidade tende a aproveitar mais do que os próprios alunos da universidade, né? Infelizmente. Acho que o pessoal que tá lá na universidade fala, já tenho isso daqui. Da universidade você diz da USP. Da USP, isso. Ou de outras universidades também, né? Parece que não sabe aproveitar tantas as oportunidades, ou igual eu aproveitei, né? Eu entrei no laboratório do professor na graduação em 2020, se não me engano, né? Tô um bom tempo já, assim, tentando aproveitar mais a minha universidade, meu laboratório, meu professor. E hoje em dia eu vejo que o pessoal está ficando um pouco mais escasso, assim, nessas questões de saber aproveitar melhor as oportunidades ou de demonstrar interesse. Acho que... É isso? É. E hoje em dia, na sua sala, tem mais mulheres ou homens, Mulheres. professor? Tem uma grande maioria é mulher na graduação e minhas orientadas também, a maioria é mulher, né? Acho que são 5 mulheres contra 2 homens. Os homens sofrem. Quando eu comecei, ainda era mais homem. Mas já estava se aproximando do meio a meio ali. E acho que isso é um reflexo do que a gente vê no campo, de fato. Porque quando eu comecei na The Hills, por exemplo, a quantidade de mulheres no campo era quase nula. Hoje, do meu time, são 6 pessoas que compõem meu time, 2 pessoas é mulher, e é um time de campo. Sim, sim. Se eu for para o interno, que é a formulação, aí aumenta muito mais a quantidade de mulheres dentro do agronegócio. E foi uma das coisas que a gente sempre trata, né? Como que o meio trata essas mulheres, né? E viagens longas são mais... tem uma dificuldade maior. Mas aí, numa dessas discussões que eu estava tendo, eu abri uma foto que a gente tirou do encontro de Minas Gerais, que era o encontro de gerentes que a gente faz, que é um encontro para quem gerencia a granja, os donos de granja e tudo. E contando, 30% lá já eram mulheres, que ou gerenciavam ou eram as sucessoras das granjas. Então, essa empatia entre mais mulheres dentro do campo para mais mulheres fazendo assistência técnica é convergente. Legal. E a gente vê que na universidade também, né? Está crescendo essa quantidade de mulheres com interesse do campo, da venda, que antes a venda era muito masculina, né? Era uma área muito masculina, a parte tanto de assistência técnica como de técnico comercial, né? Que é a venda, mas já misturou. Isso é nítido na universidade também. Com certeza. Aí que bom, né? É bom que a gente tem visões muito diferentes daí, né? Acaba que a forma de agir é diferente, né? Então eu acho bem interessante, bem legal isso daí. E falando assim na área, né, como um todo, hoje em dia, no curso de veterinária em geral, pelo menos nas últimas turmas que estão entrando, é maioria mulher mesmo, tá aumentando bastante. E sem dificuldade de... Quando eu fui abordar a parte da geração Y, Z, eu vejo, a gente tem rodado com o Dirceu, que é um cara que foi diretor da Lara e passou muito tempo com projetos de gestão e tal, e ele falando, claro que as gerações são diferentes mesmo, você vê uma diferença
entre o que a gente, o que era meu pai. Meu pai, a ideia é faça concurso público, seja o mais seguro possível, estável, faça sua faculdade, entra uma boa empresa, morra nessa empresa, né? Sim. Quer passar o máximo tempo possível, que foi a vida dele. Claro. Entrou numa empresa, ele é representante comercial, mas as empresas que ele representa comercialmente fazem 25 anos, 30 anos. E a gente vê hoje que o pessoal não é muito assim, não. Eu ainda tô no meio do caminho, né? A gente quer ter uma boa relação, mas também, na minha geração, tá de olho em tudo que tá acontecendo. E o pessoal mais novo, não. É um trampolim pro próximo passo, claro. e com uma interdependência de quem o emprega muito menor. Sim. Mas no final, o Dirceu sempre fala, mas não adianta reclamar, porque quem vai tocar a suinocultura no futuro são essas pessoas. Do jeito que a gente concorde ou não. Mas vão tocar. E saibam, vão tocar. Com certeza. Eu acho que isso é um ponto importante, Marcino. Porque, né, pensando nesse conflito aí de diferentes gerações, eu estava conversando com alguns professores da pós e da graduação mesmo, né, que são um pouco mais velhos do que eu. E eu gosto de que a gente se responsabilize, porque, por exemplo, o aluno não está nem aí para a minha aula. Vamos dar um exemplo. Mas será que eu que estou dando aula errada ou é a culpa do aluno? Claro, não é 100% minha culpa, mas eu acho que boa parte eu tenho que me adaptar à forma que os alunos gostam de ver a aula hoje em dia. É diferente, mudou, né? Então, vou ficar passando slide que, desculpa, mas pé no saco, né? Porra, não faz mais sentido isso daí. A gente tem que mudar as formas de ensinar e de aprender, né? Então, a gente também tem que aprender a ensinar de uma forma mais adequada para essa nova geração. E isso eu acho que isso que é difícil para a gente conseguir chamar a atenção, né, Aninha? Às vezes, o cara é muito mais legal ficar no WhatsApp, no celular, sei lá, né, no Facebook já é coisa de velho, né, no Instagram, no TikTok. Ou mesmo hoje em dia para informação, é muito mais fácil captar uma informação resumida num chat GPT da vida. Exatamente. Não, deixa eu pôr, o professor está falando demais aqui, o que ele queria dizer com isso daqui, né? Então põe no chat GPT e pronto. Mas a gente então tem que trazer formas de fazer com que o aluno sinta prazer de ter a nossa aula, né? Então eu acho que isso que é um pouco mais complexo, né? A gente está sempre aprendendo, assim, não é tão fácil a gente conseguir fazer isso daí, por mais que às vezes você tenta dar cambalhota lá, né, quase isso, né, caindo dando aula, né, eu tomei um capote quando eu estava dando aula para a turma da Aninha, eu falei, não, pode dar risada, né, pessoal, não tem problema, mas é difícil a gente chamar a atenção dos alunos às vezes, assim, e por mais assim, os alunos são bons alunos, eu não posso criticar os alunos nossos lá, eles são realmente muito interessados, mas às vezes eu tenho que até falar para eles, pessoal, vai tomar vai viver um pouco. A vida não é só estudar também, sabe? Às vezes eu acho que que existe também essa questão de cobrança, pessoal. Para eu conseguir uma bolsa FAPESP, eu preciso ter nota boa. Então é difícil esse balizamento, né? Mas acho que os dois lados aí são importantes. A gente tem que aprender a trabalhar com as pessoas, né? Assim, com os alunos hoje, né? É diferente. E forma de comunicação, né? Eu tenho que, a gente gosta de um bullying, né? Gostava de um bullying, né? A gente foi criado assim. Então a gente tem que falar, não, você não pode falar isso porque... Assim, e assim, não é, novamente, né? Não justificando, mas, era o jeito que era, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado a forma de conversar e tudo mais, porque, é errado, né? Assim, só que era a forma que a gente foi criado, né? Claro. Então, assim, mas é difícil fazer a disruptura. Exato. A gente tenta, ainda existe bullying. Existe. O bullying saudável existe. Existe, né? Isso eu acho que o nosso grupo, particularmente, a gente brinca bastante. Só que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente brinca até demais, né? Não, mas a gente é um grupo bem unido, graças. E falando de grupo, que isso eu quero entender um pouco melhor, e até faço um convite a todos os grupos de estudos. A gente está com um projeto junto com a RH. Gabi, um abraço para você, que está tocando isso comigo, que é de conseguir entrar nas universidades para mostrar o que é essa parte de premixeira, de nutrição animal. E a gente vai fazer algumas rodadas. Agradeço às universidades que já nos contataram, que foi a Unesp, Viçosa e a Universidade Federal, o Instituto Técnico Federal de Rio Pomba, Legal. Que vai ser por onde a gente vai começar. E já conversei com você, já conversei com o Caio também. Tá de portas abertas. Né? Como a Gabi ainda tem a sua agenda um pouco limitada, a gente está organizando para dar conta de tudo. Depois eu entro em férias, dá uma pausa, mas a gente quer resgatar isso e não morrer nessas 3 universidades, mas continuar fazendo isso para realmente reavivar um pouco ou ativar ali no cérebro das pessoas que existem outros negócios. E quando a gente fala da Deheus, e estamos com a Júlia aqui do lado, a Júlia é uma zootecnista, mas que hoje trabalha no marketing.
E a The Hills é muito bom de dar esse exemplo, porque a gente tem veterinários que trabalham, por exemplo, com software CRM e Power BI. Então, eles constroem para a gente as planilhas que a gente leva para dentro da granja para fazer KPI de informação de granja, que não tem nada a ver com a veterinária em si. Sim. Mas é uma área. Tem veterinário dentro do laboratório de análise bromatológica, tem zootecnista fazendo gestão de equipe, que é uma outra coisa também. Sim. Eu me formei para trabalhar com animal, agora eu trabalho muito mais com gente do que com animal, fazendo parte de um time, né? Como gestor de um time. E aí eu queria entender um pouquinho do LPS e convidar os outros grupos de estudos, chamem a gente. Hoje em dia é mais fácil ainda a comunicação, usem essa comunicação. O pessoal de Rio Pomba foi por aqui. Ó, que legal. Eles entraram em contato, conversamos pelo Instagram do Pode Porco. Eu falei, não, cara, a gente tem super interesse, tá super convergente com o projeto que a gente tem. Dali amadurecemos uma ideia e tá combinado lá a visita para fazer uma palestra. Tanto de RH, o que precisa pro novo profissional, o que a empresa, que as indústrias buscam do novo profissional, mas aí eu vou fazer uma apresentação sobre para onde que essas pessoas podem ir dentro de uma empresa de nutrição animal, né? Quais são os cargos, ramos, né? Aí só para quem nos convidar, a gente vai falar até de salário. Isso Então, é bem legal. eu queria entender de vocês, do LPS, quantas pessoas são hoje que participam do grupo, desde a graduação até a pós-graduação, quais são os principais projetos que vocês têm fora dos projetos que a gente já comentou, né? Que são projetos de pesquisa. O que vocês buscam quando vocês criam um laboratório, um estudo, ou um grupo de pesquisa, um grupo de estudos, que são coisas diferentes? Eu vou fazer uma pequena... Começa aí, Aline. Vou promover um pouco o LPS, então, um pouquinho. Por favor. Aí depois o professor César me complementa. Mas nosso laboratório, hoje em dia, tem, se não me engano, uns 9 alunos de pós-graduação. 10. A gente tá com 10. Tá com 5 10, de né? mestrado e 5 5 de de mestrado doutorado. e 5 de doutorado. Nossa, é bastante. É que é o limite máximo, né? A gente pode, no máximo, ter 10 orientados de pós. Então, estamos aí no limite. 5 mestres, 5 doutores. Isso, e de graduação também são 5 bolsistas pela Universidade de São Paulo, pelo projeto unificado de bolsas. Um da PIBIC e uns 2 da FAPESP. Isso. 2, 3 da FAPESP. Então, também aí são umas 8, 9 pessoas da graduação. Então, é um grupo amplo, é um grupo bem unido. E não tem uns curiosos que não tem bolsa, nada, mas vai lá ajudar? Tem. De vez em quando tem. Tem, de vez em quando tem. Ou uns curiosos que quer bolsa, vai lá aprender. Tem uns também assim. Estamos na fila, né? Não custa nada Não, conversar, exato. é óbvio. Mas é um grupo bem unido, assim, fora os nossos projetos de pesquisa, a gente tem o SPIG, que é um grupo de estudos do laboratório, então semanalmente a gente se reúne. São reuniões abertas que cada dia, né, cada reunião é um tema diferente. Então, tem vezes que a gente promove alguma palestra, tem vezes que a gente discute artigo científico, né, pra treinar também um pouco essa parte acadêmica. Na nossa última reunião foi um treinamento interno, então a gente fez uns treinamentos relacionados à experimentação animal. É um grupo bem legal, que a gente promove aí encontros semanais, é aberto ao público, então o pessoal que estiver em Pirassununga pode ir lá com a gente presencialmente. Eu posso ir lá um dia de Pode ir surpresa lá pra ela ver? também, você vai então ser super bem recebido. Quando você for, o professor até compra um coffee break, né, professor? Aí já estão... Eu levo o coffee. Aí, ó, pronto. Mas a gente também transmite o nosso grupo de estudos pela internet, lá no nosso Instagram a gente sempre publica, né? A gente só se inscrever lá no nosso Instagram, que a gente também envia o link para participar remotamente, caso a pessoa não consiga participar presencialmente em Pirassununga. Mas acho que o SPIG é o nosso projeto, assim, de extensão, que a gente tenta, assim, levar as informações, né, o conhecimento para fora também, para fora da universidade ou fora do grupo de estudos. Então, isso é bem bacana. E existe hierarquia, assim, presidente? Para quem for de uma universidade que não tem ainda um grupo de estudo, mas... Uma presidência, representação aluno ou não? Vocês... A gente tem um organograma, né? Tem um organograma, cada um lá faz uma função dentro do SPIG ou do LPS mesmo, né, do laboratório. Então, antes eu cuidava dessa parte dos estágios, eu posso até falar dos estágios, a gente oferece também estágio, quem quiser fazer estágio com a gente é super aberto. Mas, por exemplo, o professor que é o presidente, o coordenador, assim, do laboratório, tem gente que cuida do marketing, tem gente que cuida de eventos, então a gente se organiza lá internamente, mas as nossas reuniões são abertas a todo mundo que quiser participar.
E uma coisa legal também é que a gente oferece os estágios, né? Tanto os extras curriculares, que a gente chama de atividade didática complementar. Então, o pessoal consegue ir lá com a gente, acompanhar nossos manejos, acompanhar os experimentos que estão tendo. Oferece também aquele estágio curricular obrigatório para o pessoal que está se formando. E para os profissionais também recém-formados, a gente oferece a prática profissionalizante. Então, são todas as oportunidades aí de extensão também que o nosso laboratório é aberto para todo mundo. E assim, todo mundo tem chance de participar, só mandar e-mail para a gente, que a gente vai ajudando na documentação e integrando aí ao laboratório. Que legal. A gente sofreu muito, professor, na verdade, a gente da indústria, com a nova diretriz de estágio. Porque hoje, para a gente ter um estagiário, a maioria das universidades ele não pode nem dirigir durante o estágio. Sim. Você tem pelo seguro do próprio estágio, quando o estágio é curricular obrigatório, que faz parte de uma disciplina, Sim. você tem um seguro que é a universidade que paga para esse aluno e não inclui a direção de veículos automotores, o que já dificulta muito. Segundo, a supervisão tem que ser imediata, direta. E aí... É quase impossível, né? É quase impossível, ou pra gente que não tem produção animal, porque algumas outras empresas que é de nutrição, eles têm uma granja. Então, geralmente, eles usam a granja para receber os estagiários, porque você tem um veterinário que toca a granja, aí você consegue fazer essa supervisão direta e imediata, né? Que é o tempo todo, full time com a pessoa. Pra gente que viaja muito, que vai fazer trabalhos dentro de granjas, é difícil, você tem que deixar a pessoa ali desenvolvendo o trabalho, mas não tem como você estar com ela, senão é um 100%. Peso, não é uma ajuda nem para mim, nem para o estagiário, né? Porque ele não se desenvolve, porque está na minha cola e eu também não consigo fazer outros negócios. E aí, na USP, assim, alunos que saem para estágio fora em empresas, são bastante ou não? Ainda acaba ficando mais dentro da universidade por essa restrição. Só para eu entender se é real a minha perspectiva ou se, na verdade, a gente que está sendo ineficiente de criar essas conexões para ter essa relação entre universidade e empresa. Eu acho que nós somos ineficientes. Dos dois lados, universidade e empresa. Mas talvez ineficientes pela questão legal brasileira que dificulta muito, né? Eu acho que talvez isso que seja a maior dificuldade. E porque assim, também às vezes a gente tem um aluno que está pronto para fazer o estágio. E daí naquele momento a empresa não abre as vagas de estágio. Então existe talvez também um pouco de desconexão entre esses timings, assim, sabe? Mas claro, existe a possibilidade de fazer os estágios, né? Existe a abertura. Mas eu ainda acho que às vezes a gente é um pouco ineficiente de conseguir essas conexões. Por exemplo, a Aninha fez estágio curricular com uma empresa de genética. Aí era um pouco mais fácil porque... Pode falar o nome, se você Aninha... Lá na DB. Na DB, né? Na verdade. É bom porque geralmente eles conseguem receber muito alunos nossos. E essa é uma vantagem, né? Porque eles são meio atemporais, no sentido, não precisa abrir nesse momento o processo seletivo. Então, às vezes existe um pouco de dificuldade, eu acho que de colocar os alunos na indústria, mas por essas questões, que às vezes realmente é a questão legal que é um pouco mais complicada, né? A gente vê que internamente é mais fácil para funções administrativas, né? Porque o cara tem um curso que é meio período. Então ele consegue fazer o estágio não curricular, que daí você faz o pagamento, tem supervisão e tal, é mais tranquilo. Para quem é da veterinária, quando tá na veterinária no curso, é full. Não tem como. É integral. Quando ele sai que vira uma matéria, você tem um monte de regras que é difícil pra gente conseguir, porque também a gente não vai fazer o que tá fora da regra. Exato, senão então não consegue nem fazer lá, nem cá. Sim. A gente tá tentando estruturar alguma forma para absorver essa demanda, né? Que eu acho que é importante pra gente no futuro. Primeiro a gente quer conversar com as universidades e depois criar alguma coisa para que tenha essa demanda atemporal, que nem você fala. É abrir como se fosse um estágio, depois conseguir, talvez no futuro, organizar um trainee, que também tem suas regras, não é fácil de cumprir, mas acho que é uma entrada boa para dar conexão entre a universidade e a indústria, que é o que move qualquer país que está pensando em se desenvolver, né? Não, com certeza. Por exemplo, nossos estagiários, vamos dizer, curriculares, a gente basicamente não recebe ninguém, aluno nosso mesmo, para fazer estágio, porque o cara já viveu aquilo lá, né? Então ele vai ter que ir para fora de alguma forma, né? Só em último caso eu vou, não, beleza, vamos dizer, a Aninha não arrumou nenhum estágio, então beleza, então você vai fazer estágio aqui com a gente.
Mas isso não é uma opção, geralmente, para nós, sabe? A pessoa... Acho que não chegou a acontecer também no nosso laboratório. Não. Sempre as pessoas vão para fora. Porque assim, também o nosso laboratório, ele treina o quê? Ele treina para o cara desenvolver pesquisa, né? Beleza, é uma granja? É uma granja, mas, poxa, é uma granja pequenininha, não dá muito ideia de ciclo de produção, né? Então, ali o nosso estágio vai treinar o cara para fazer pesquisa, basicamente. Já então, é ótimo. Você criar um senso crítico para a pessoa, já acha que já metade exatamente, do caminho por que eu tenho que usar a mesma balança quando eu vou pesar os bichos, né? Dando um exemplo assim. Então, as coisas, né? O básico, mas a gente treina a pessoa nesse sentido. E é importante também, eu acho que às vezes os nossos alunos, que eles não podem ficar só dentro da universidade, eles têm que ver um pouco de mundo real, que o buraco é bem mais embaixo, né, Aninha? É bem diferente a prática ali, né? O dia a dia de granja do que uma granja experimental dentro da universidade. E dessas empresas, e podem falar o nome, porque aqui, como a gente fala, até a concorrência é bem-vinda, tá? Não pode pôr para sentar, para conversar. Quem que tem mais habilidade em absorver hoje de empresas do mercado aí? Assim, para fazer estágio? Bom, a DB sempre ajuda a gente. A Grosseries, a gente tem uma parceria boa. Até mesmo porque... As duas. Mas um pouco mais até a Multimix, porque eu tenho orientado doutorado que é da Grosseries. Então, facilita também, né? Que a gente já tem essa conexão. Quais mais empresas que a gente já mandou, pessoal? Algumas granjas comerciais, existe possibilidade. Mais alguma? Acho que não, né? Acho que não. E ano que vem a gente faz um novo Pó de Porco, aí vai estar no seu dedo aí a The Hills também. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não, amém. Vamos conseguir. Legal, eu vou caminhando pro fim. Eu acho que já foram... Quanto tempo foi? Que eu me perdi. 1h30. Então a gente vai caminhando por fim, porque quando a gente grava em Brasília é livre. O céu é o limite, porque o parceiro nosso lá é um parceiro que a gente tem um contrato um pouco diferente. Aqui a gente tem, quando grava em Campinas, tem que ter horário. Eu já falei no início, eu não quero falhar com ele no final. Mas, Marcina, aproveita para divulgar o user deles. tô ouvindo aqui uma informação do backstage aqui, calma aí. LPS_USP. Daí você clica no link. Vem aqui, Júlia. Vem aqui. Aparece aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui pra você O pessoal do marketing pede pra gente bater foto e daí não quer aparecer. Então você acessa o usuário do LPS Peraí. Você acessa o usuário do LPS_USP. Você clica no link da bio e você tem acesso ao ICPS, né? Todas as edições para você baixar e conseguir também entender um pouco mais do cálculo. E daí você também pode ver possibilidades de estágio no LinkedIn da LPS. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlia, nossa zootecnista do marketing. E aí vamos caminhando para uma finalização, e eu queria deixar livre para vocês fazerem comentários sobre a suinocultura, ou sobre o LPS, ou sobre... Tem aí do seu lado esquerdo, que na câmera vai ser o lado direito também, Animal Nutri, né? Isso. É isso? Animal Nutri. Animal Nutri, É de vocês. Palavra, vou começar pela Ana. Ladies first. Acho que ao pessoal aí que tá ingressando aí na área, sempre manter a mente aberta, procurar mais sobre a produção animal, que é uma área realmente muito grande, muito importante para o país, um setor que dá muitas oportunidades, gera muitas oportunidades, e deixar aí de sugestão procurar sempre por profissionais que vão te orientar e vão te ajudar nessa caminhada. E um dos exemplos, vou puxar um pouquinho o saco, é o LPS e o professor César aí. Então, acho que pro pessoal aí que gosta da área, procure por profissionais e pessoas boas que vão te ajudar nesse caminho e vão, com certeza, aí ajudar no seu futuro e no seu sucesso profissional e pessoal também. Acho que é uma relação muito enriquecedora, né? Além do profissional, a gente lá é um time muito pessoal, assim. Então, é muito bom falar sobre a gente. É um time realmente muito unido. Recomendo a todos. Muito legal. Quando você falou do seu momento RH, você comentou que você queria ser veterinário desde criança, né? Uhum. Depois ali deu uma balançada, mas é sempre assim, né? Todo mundo quer ser veterinário quando é criança. Mas só os teimosos... Exatamente. São poucos que persistem, Mas na aí ideia. eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, sobre a medicina veterinária. Valeu a pena? Valeu a pena. Graças a Deus, não tenho nenhum arrependimento de ter escolhido essa profissão, de ter escolhido esse curso. Foi um curso muito gratificante. Eu gostei muito da minha graduação, né? De
todas as matérias, de toda essa relação que a gente passa a ter com os animais, uma visão diferente, Realmente, assim, foi um curso muito bonito de se fazer. Não me arrependo de jeito nenhum. E a segunda pergunta é, no meio do caminho você mudou de silvestre, pequenos, para suinocultura. Valeu a pena também ou não? Valeu a pena também. Acho que, como o professor falou, né? Você conhecer um pouco a realidade do Brasil, conseguir conhecer no meu estágio, você vê o tanto que você pode atuar, né? Para melhorar tanto a condição das pessoas mesmo, mas principalmente dos animais também. Acho que a gente já usa muito eles, né? Então vamos usar eles aí respeitando eles da melhor forma possível. Então, tô nessa área e ele tá me ajudando nisso para ficar cada vez melhor. Professor, suas palavras finais. Bom, algumas. Vamos primeiro começar pela questão dos custos. Pessoal, vamos avaliar custo dentro da granja, vamos trazer isso, né, para realmente saber aonde que está escapando, aonde que pode ser melhor. Eu acho que isso é um ponto primordial, inicial, né? Então, vamos avaliar custo, né? Já que era um dos pontos da nossa conversa. E dando um spoiler, porque depois não adianta brigar com o preço. O preço não vai... É commodity, né? O preço não vai mudar. O fio desencapado do mercado não é a gente que manda. Exato. Mas o custo, a gente tem bastante influência. Tá dentro de casa, né? Tá dentro de casa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar ao máximo entender o nosso custo e ver onde que a gente pode melhorar. Aí vocês podem cobrar da turma da nutrição aí, ó. Ah, não, peraí, vamos reduzir o custo aqui, vamos lá, beleza. Gente, tudo é possível, né, de ser avaliado. Mas claro, a gente tem que, primeiro, ter a coleta de dado real, né, informação real. Acho que esse é o ponto principal. Com relação, acho que eu particularmente gosto muito mesmo de ser professor, pesquisador, adoro isso, e eu gosto das pessoas, né? Acho que é bom demais a gente estar junto. A gente erra bastante, mas tenta, às vezes, ir aprendendo, e aquilo que é bom ver as diferentes gerações e ver como que a gente pode conversar, porque às vezes a gente conversa de uma forma até mais dura, e isso não era a forma que era com a gente, não é o adequado, né? Então a gente vai se adaptando aos poucos, vai conhecendo como cada um interage, né? Acho que isso aí é um ponto importante também. Mais algumas questões aí. Acreditem na academia, na universidade. Acho que esse é um ponto legal. A gente vê que existe pesquisa sendo bem feita e também bem feita aqui no Brasil. Outro ponto, usem a universidade, né? Nós estamos lá, mas quem paga nós somos todos nós, inclusive, né? Então, a gente tem que usar melhor a universidade, né? Então, não tenham medo de entrar em contato, de ir visitar a universidade, de ver o que está sendo desenvolvido. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente tem que continuar evoluindo nesse sentido. E deixar um grande abraço para os meus orientados. Eu acho que, na verdade, eu não faço nada, eu sempre falo, quem faz tudo são eles, né? Então, para mim é fácil, né? Estou aqui sentado no ar-condicionado, mas quem está agarrando lá, quem está raspando baia, quem está tratando os animais, são eles, né? Então, isso é muito bom de ver. A gente tem até aluno internacional, às vezes a gente recebe alunos de fora até para fazer estágio. Atualmente a gente tem mestrando, que é de fora do país. É muito bom ter essa interação, essa diferença também de culturas, é legal, né, para a gente ver. Bom. E, bom, só agradecer aí pela oportunidade. É muito, muito bom a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente faz, sobre nossas ideias. Quer falar um pouquinho da Animal Nutri? Tinha esquecido. Bom, é só comentar sobre a Animal Nutri, né? Então, é uma empresa de pesquisa, então a gente é consultor da empresa, né? Ela financiou essa minha camiseta aqui, né? Vou cobrar o Juan, que é da Animal Nutri, está devendo camisetas dessa para o laboratório, né? Com certeza. Então a gente desenvolve, na verdade, é uma empresa que desenvolve pesquisas para empresas, né? Então qualquer empresa que tem interesse de validar uma tecnologia, a gente desenvolve, bem como tem desenvolvido novas tecnologias com o objetivo de transferir essas novas tecnologias, né? Então algo, às vezes, que está dentro da universidade, está parado, ele é transformado para ser comercializado por alguma empresa. Então, fazer essa conexão entre universidade e empresa também é uma das nossas missões, também como consultoria, treinamentos, tudo isso aí engloba um pouco aí da Animal Nutri. Legal. Para entrar em contato com a Animal Nutri, tem algum animalnutri.com.br. Show. Lá entra em contato para entender melhor como funciona. E agora, finalizando... Muito, muito obrigado pelo convite, né? Fantástico, é bom demais estar aqui para poder conversar um pouquinho. Às vezes a gente
se encontra pouco, né, Marcino? Assim, correria sempre. E quando você me pede ajuda, eu nunca consigo ajudar, que eu tenho uma baita vergonha disso. Não, capaz, Marcino. Mas é bom, é sempre bom estar interagindo aí. Muito obrigado pela disponibilidade, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Obrigado Ana Clara. Obrigada. Obrigado, professor Garbosa. Esse foi mais um Pó de Porco. Vocês sabem, pode entrar aqui, a granja é sua. Esse programa é pra vocês, pessoal. E vamos lá, terminamos o segundo episódio de uma trilogia e vamos ver o que vem aí de puxão de orelha, recomendação, críticas e mais conteúdo no terceiro episódio, que a gente fecha com chave de ouro, que é o episódio de precificação, que a gente vai falar de precificação fundamentada. Obrigado quem esteve com a gente até agora. Lembrando, deixa o like, é de graça, professor. De graça deixar o like, apertar lá para compartilhar com as pessoas. De graça tem injeção na testa, né? Então, por favor, né, pessoal? Ajuda aí a gente a chegar mais longe, a falar com mais pessoas. É um projeto de 6 meses, com 8 episódios, já conseguimos atingir mais de 2 milhões de pessoas. Pô, que legal. Para falar, eu dou bastante, algumas palestras aí pelo Brasil, mas a gente sabe, a suinocultura, ainda, os grandes congressos ainda você tem que separar por módulos, então... Para eu atingir 2 milhões de pessoas, eu teria que sair correndo aqui hoje e morrer sem falar com 2 milhões de pessoas. A gente tem essa ferramenta que é a internet, que bom que a gente tem, que a gente consegue usar, consegue trazer tanta gente boa aqui para conversar, que bom que as pessoas também compraram o projeto do Pó de Porco e estão vindo pessoas que eu nunca imaginei que topariam entrar aqui, o professor César, Alvimar, Júnior Nogueira, só gente grande aí da suinocultura, de Seuzotti. Obrigado por todo mundo que já participou com a gente, o pessoal da Agropecuária Farol. E tem muito mais por vir, não vamos parar por aqui, estamos tentando bolar coisas novas, porque todo dia tem que ficar criando coisa nova, como é para os alunos, é também para quem está nos assistindo, tem que inovar, crescer. Então, obrigado por quem está aí. Curtam, compartilhem, que a gente aqui está fazendo isso para o bem da suinocultura, da cadeia nacional. Isso aqui não é ego de empresa, é realmente para a gente poder disseminar a palavra do que é a suinocultura no Brasil. Obrigado, professor, de novo. Obrigado, Ana Clara, pela sua presença. E assim finalizamos mais um Pó de Porco.